Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia! Hoje, 25 de junho de 2016, eu sou o Nelson Carneiro e estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia. Nós estamos aqui... E lembrando que hoje nós temos temas interessantes aqui e a nossa enquete de hoje vai para as escolas, a merenda escolar. Como é que está aí a merenda escolar oferecida ao seu filho? Qualquer município da Baixada Fluminense, onde tiver o alcance das ondas da Fluminense, você pode se manifestar. Como é que está a qualidade da merenda oferecida a seu filho, né? E vou começar aqui dando um bom dia ao nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também ao presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres, né? E lembrando que hoje nós vamos ter outros temas importantes aqui também para falar. Eu quero dar um bom dia aqui ao nosso José Carlos Rocha. Cadê Zé Carlos? Não veio, não? Tem que ver esse problema dele, né? Tá sumido. Será se a briga tá grande lá em Itaboraí? Ele tá lá fazendo piquete até agora? Tá certo, ele deve estar fazendo outras coisas. Cadê a Pantera? Ah, que é ele aí. João Marcelo, bom dia, João. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio. Bom dia pro pessoal que nos acompanha. Muito bom estar começar o sábado aqui com vocês. Opa, isso é um prazer. Bom, eu vou começar aqui cumprimentando aqui a nossa mesa. Nossa mesa hoje está repleta, né? Começar aqui pelo João Gustavo. Repleta e florida, né? Bom, deixa o florido para depois. Deixa comigo. Vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a essa mesa maravilhosa aí, todo sábado aqui nesse programa. E agradecer a todos pela essa audiência, que Nelson, cada vez mais essa audiência está fazendo sucesso, não só em Niterói, como São Gonçalo, em todo o estado do Rio. Parabéns, Nelson, pelo esse trabalho. Esse trabalho não é do Nelson, né? É um trabalho nosso, né? Que a gente começou há alguns anos atrás, né? E estamos aí, como se diz, lutando para sobreviver, porque hoje para fazer qualquer um trabalho independente é meio complicado. E vamos, doutor Eliano Enzo, bom dia. Bom dia. Você tá com a cara que tá sentindo frio? Ouvintes. Eu tô sentindo frio, eu toda vez sento debaixo do ar-condicionado aqui, que é uma tristeza. Eu sou um homem friento, quero te avisar isso. Bom. Frio de geral. Não, as coisas estão até quentes, só até boa. Aí fora as coisas estão quentes, apesar do frio do Rio de Janeiro aí, de inverno, primeira vez. Aliás, primeira vez não, porque quando era garoto já senti esse friozinho aqui. Mas já fazia bastante tempo que o Rio de Janeiro não enfrentava um inverno tão rigoroso quanto esse. Sim. E aí eu sinto bastante frio. Mas bom dia a todos lá, bom dia Nelson, bom dia mesa, bom dia meus amigos rádio ouvintes aí de todo o Brasil, porque provavelmente essa rádio chega aí. Você falou do Rio de Janeiro só, eu acho que a rádio... O estado do Rio de Janeiro. Eu já fui a Campos e escutei a rádio lá. Friburgo, escutei a rádio. Maricá... Hoje com a internet você está... Não, e outra coisa, mundo todo. Frequência, olha só, eu fui daqui para Itaperuna e fui por fora, né? Uma pista que passei em Laje do Muriaé, né? Em Muriaé, não é Laje, em Muriaé. E tem sombras, tem, como a Globo tem e outras tem, não é isso? Tem, Agora, ouvindo perfeitamente. E às vezes melhor do que aqui no centro da cidade, que aqui é complicado. Isso que eu ia te falar, tem partes aqui no centro de Niterói que ela não pega legal, tem uma sombra porque legal. Não tem sombra. Você vê a própria outras emissoras também. Agora,
Eu tenho um local, um sítio lá no interior, lá da minha esposa, e é um buraco, é um vale, né? E você chega lá, perfeito. 540 Rádio Fluminense. Show de bola. Lúcio Carlos, bom dia, meu amigo. Bom dia, Nelson, doutora Elga, doutor Eliano, Enzo, João Gustavo e a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aqui com a doutora Elga. Vamos ver se a gente faz uma ginástica de microfone aqui para cada um tomar conta. Não pode ficar aqui, doutora Elga. Bom dia, doutora Elga. Doutora Elga, que é presidente da comissão da OAB Mulher de Niterói, né? E está aqui brilhantando nosso programa. Bom dia, é um prazer. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nelson. Bom dia, mesa. É sempre um prazer e uma honra estar aqui, Nelson. Muito obrigada. Bom, nós temos uns aniversariantes aqui. Eu quero mandar um bom dia aqui também para uns amigos aqui, que é a Eliana Mar, que está sempre nos ouvindo, o nosso Agilberto Mendes. O vovozinho está sempre ligadinho conosco. Ele tem um blog, hein? Blog do vovozinho. E o professor Oswaldo Mendes está sempre na nossa escuta. Quero parabenizar aqui o Grupo Plantão de Notícias de Niterói. São quase 130 mil membros, né? E é uma movimentação muito grande ali. E se você quiser saber de alguns fatos presentes nos pequenos denunciadores, os pequenos jornalistas, os comunicadores locais, você vai ter a possibilidade de ver isso. Então, parabéns, não conheço os administradores, mas parabéns. Quero mandar também um abraço para o Plantão de Notícias de São Gonçalo, que também cresce muito, né? Quero mandar um abraço para o vereador Marco Rodrigues. Marco Rodrigues, que hoje está aí num ponto da cidade, diz ele prestando conta, né, do seu mandato. Quero mandar um abraço também para o Gustavo Fuscaldo, né? Gustavo Fuscaldo esteve afastado aqui há alguns dias, mas no próximo programa ele já vai estar conosco. E quero mandar um abraço também para a Nete Cristina, que está lá no Pacheco nos ouvindo. A Vera e Cailza lá no Rocha também estão nos ouvindo. Vamos aos aniversariantes. Nós temos aniversariantes. Se vocês tiverem algum aniversariante aí, também pode, né, está aniversariando aqui o nosso líder comunitário, João Batista, né? Quem é João Batista? João Batista foi presidente, acho que da Univerde, uma organização que tem em São Gonçalo, né? Quero mandar um abraço para minha prima lá em Friburgo, que está aniversariando, a Edna do Vale, que está no nosso escuta, ao assessor de imprensa do deputado José Luiz Nancy, o Patrick Guimarães está aniversariando hoje, a Silvânia Nascimento, né? A esposa do meu amigo Carlos Nascimento, está aniversariando hoje, parabéns. E o vereador Emanuel Rocha, esse o João Gustavo conhece muito bem, né? Da Câmara de Vereadores, né? Parceiro, gente boa. E aqui aumenta aí o parabéns aí, por favor. Essa aqui é uma pessoa muito especial e vocês vão concordar por quê que eu aumentei o volume. Nosso amigo Marcelo hoje, o João de Deus, está fazendo aniversário. Pois é, mas é na semana, é hoje. Amanhã ele está aniversariando. E parabéns, que você tenha muita paz, muita saúde, você ao lado aí da sua família, tá legal? Bem, aniversariante, meu filho que fez anteontem. Fala, seu filho, ele esteve aqui agora e foi embora? Não, tá ali fora, né? Mas é outro, é o João Gustavo. João Gustavo, que não é filho, mas é filho. É filho. Ele não tem sobrenome, no nome filho, né? Nem Júnior. É só João Gustavo mesmo. E também dar os parabéns, que vai fazer essa semana, meu amigo Wagner Moraes, que faz aniversário essa semana também. Parabéns, um parceirão. Tá certo. Eu tenho, como é que não, rapaz? Eu sei, você... Ontem fez aniversário a minha filha do meio, a Giovana. Parabéns, Giovana. 17 aninhos. Pô, você tem filho com 17 anos? Tem uma com 18. Tá de brincadeira. Daqui a pouco a gente vai querer saber a sua idade, né? Enfim, tá lá as filhotas fazendo aniversário. Esse mês de junho é um mês festivo lá em casa. Começa no dia 8 com a Ivanka, dia 10 com a França, que é a esposa, a Ivanka é a mais velha, e
encerra agora no mês de junho, dia 24 de junho, que foi ontem, o aniversário da Giovana. Esqueci um aniversário que para a cidade de Niterói é muito importante, que faz 70 anos, que é a escola do Viradouro, na escola de samba Viradouro. Grêmio Recreativo, escola de samba Viradouro, fez 70 anos no dia 24, com uma bela festa lá na sua quadra. Parabéns aí os carnavalescos, E o Gustavo do Clarão faz dia 30 agora. Lúcio, tem alguém? Não, é aniversariante não, né? Tem hoje o meu casamento. É, o dia especial, né? Eu Mas você ainda não casou, você vai casar. O dia especial, né? Beleza, eu pensei até que essa hora ele estaria num spa, né? Com elegância dessa, cara. É a crise. É a crise. Sérios reveses financeiros aí pra todos nós aí. Pô, se você fala nisso, imagine eu. Normal aqui, tudo tranquilo. Mas, ô Lúcio, eu quero desejar para você, a Raíssa, né? Isso Raíssa, né? Muita felicidade, felicidade, né? Muito obrigado. Parabéns. E que realmente vocês formem um castelo do sentimento da família, né? E que Deus abençoe vocês. E logo estaremos lá, se Deus quiser. Todos vocês lá. Aquele bocão. Festa pra lá não vai ter crise. Lá não vai ter crise. Até o menos. Bolsonaro vai. Até o Bolsonaro vai. Depois desse negócio aí do STF, é capaz dele não ir, não. Desse negócio aí do apologia do estupro, ele não vai, não. Tá certo. Mas tá certo. Daqui a pouco vai dizer que é casamento da direita, pô. É brincadeira. Deixa eu falar em Bolsonaro. Elga. Bom, aniversariante foi no dia 22, meu irmão. Alexandre Mansur, que fez aniversário. Ele é de Três Rios, ele é dessa cidade já há algum tempo, ele trabalha lá, ele é secretário de segurança lá. Eu quero mandar um beijo para ele, tá bom? Tá certo. E vai aqui um abraço a todos os aniversariantes da nossa equipe. Bom, eu quero chamar a atenção aqui para vocês de uma situação que ocorreu. Nós fizemos uma chamada da qual nós vamos fazer uma enquete aqui hoje sobre a merenda escolar, né? Como é que está a oferta da merenda escolar para o seu filho no seu município, que atinge qualquer município. E na nossa chamada houve um equívoco quando eu coloquei uma matéria ilustrativa de São Gonçalo, como que se fosse uma matéria recente. Na realidade, essa matéria não é recente. 2014, né? É de 2014. Então eu quero me penitenciar com nossos ouvintes e dizer o seguinte, que não houve a intenção de trocar essa data, mas sim, não foi colocado para São Gonçalo ficar no foco, ou o prefeito Neilton ficar no foco. Foi sim ilustração para matéria, para enquete, para demonstrar que nós temos problemas. Mas eu também tenho apesar de tudo isso, eu registrei no Rio de Janeiro a presidente do CEP, Beatriz Lugão, a Bia Lugão, ela denunciando numa audiência que ela foi até acho que provocada por situação acho que da própria prefeitura, ressalvo aqui que não posso afirmar muito bem, pelo tempo, e ela dizia que realmente, lá naquele momento do protesto, que estava sendo oferecido carne de péssima qualidade, ela falou até carne podre, né? Eu não sei, péssima qualidade. Mas eu não posso, nosso programa não pode ser um programa de uma cara, ou de duas caras. O que nós temos que demonstrar é o seguinte, que nós podemos errar, né? Não errei com relação, a chamada do programa não errou com relação à matéria, mas sim a data do acontecimento. Agora eu tenho também um acontecimento mais recente, né? Mais recente, também sobre a merenda, de denúncias da merenda de São Gonçalo, e eu gostaria de vocês me permitirem, eu vou passar isso aqui, foi uma reportagem que eu assisti, eu não posso precisar, mas ela me parece que foi no início do ano ou no final do ano passado, mas eu acho que tem importância porque eu acho que aqui não é só crucificar, alguém tem que dizer. E as pessoas de direito foram ao local para constatar a situação da merenda, não é isso? Então eu tenho inteiramente a liberdade e quero dizer aqui para vocês que quando eu coloquei essa chamada, eu imediatamente comuniquei ao prefeito, comuniquei o assessor de imprensa de que esse estaria não o tema de São Gonçalo, mas certamente a matéria chamava atenção porque alguém já estava criticando.
E eu tive a resposta agora de manhã do Alex, que é um grande jornalista, ele nos informando que, infelizmente, não vai poder, não pode estar presente aqui, porque pelos compromissos, etc. Bom, não era só também estar presente, poderia ligar quer dizer, tem várias alternativas. Eu vou pedir permissão aqui a vocês para eu ler aqui o que o Alex nos respondeu, porque nós mandamos... o assessor de imprensa Neilton Molin. Bom dia, Nelson. Infelizmente, não poderemos comparecer ao programa devido a uma série de compromissos já previamente agendados neste sábado. Tá certo? Agora eu gostaria, o Marcelo, que você rodasse aqui aquela gravação de uma reportagem da Record, aonde registrava a presença do vereador Marlos, do vereador Marco Rodrigues, do vereador Alexandre Gomes e do vereador Diego Sampaio. É só para a gente mostrar que aqui nós não atacamos alguém por interesse nem defendemos por interesse. Apenas colocamos no peso para o ouvinte. Então, como a matéria que a gente postou da ilustração, ela é pesada, mas também temos uma outra matéria também que contrabalança tudo isso. Por favor, Marcelo. Pais de alunos de escolas municipais lá de São Gonçalo denunciaram que os filhos voltam mais cedo para casa por falta de merenda escolar. E aí, o nosso repórter do Povo, Sérgio Frias, acompanhou uma fiscalização que aconteceu hoje pela manhã. E veja só o problema que deu. Nós vamos conversar agora com vereadores que fazem parte da CPI, da merenda escolar aqui de São Gonçalo. Eles estão chegando na escola, vamos averiguar, a gente vai conversar primeiro com eles, porque tudo começou a partir de denúncias da falta de merenda. Não tinha merenda nas escolas. Por que não tem merenda? O primeiro passo é esse que a gente quer saber. É o que a gente quer descobrir. A Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Gonçalo quer descobrir por que está faltando merenda nas escolas. A gente recebeu uma série de denúncias da população, pais de alunos, Conselho de Alimentação Escolar, sobre a falta de merenda em diversas escolas, e a gente veio aqui apurar. Nós recebemos diversas denúncias que as crianças estão sendo alimentadas com biscoito e refresco. Então nós não podemos admitir que hoje o município, as escolas forneçam isso em razão de um contrato de 22 milhões. Aqui é a escola municipal Amaral Peixoto, que fica no bairro do Lindo Parque. Aqui dessa escola eles receberam muitas reclamações da falta de merenda escolar. O alvo agora é a cozinha, saber como é que está a situação aqui. As crianças estão estudando normalmente nesse momento, a gente não vai incomodá-las dentro da sala de aula. O objetivo é aqui a cozinha, ó. Estão aqui as merendeiras. Aí ele tem o cardápio, que tem o que de manhã? Bom? Vitamina de banana com maçã e leite. À tarde terá arroz, feijão, carne e legumes. O almoço normalmente servido, o lanche é servido que horas agora? O de jejum é servido por volta de 7h30, né, de 7h30 até 15 para as 8, e o almoço de 11 até 11h40, e depois a gente volta a servir por volta de meio-dia para aqueles alunos do segundo turno. Está faltando alimentação aqui? No início do ano faltou. Agora está normalizado? Agora está normalizado. Os vereadores estão pedindo para abrir os freezers? Olha, carne tem, tá cheio de freezer, hein? Essas denúncias começaram a partir de quando? Vocês têm essa informação, hein, vereador? Denúncias são dos pais, dos próprios pais, das crianças. É a nossa função legislativa, né, fiscalizar o Poder Executivo, e naturalmente essas denúncias chegam ao nosso gabinete. E para isso a importância da fiscalização, nosso município é muito carente, a gente sabe da importância da alimentação de nossas crianças da rede municipal de ensino. As crianças estavam saindo cedo porque não tinha como os colégios fornecer a refeição, o almoço. E muitas dessas crianças são crianças carentes que necessitam dessa alimentação por dificuldade familiar. Então, nosso entendimento, um contrato que de 8 milhões da gestão passada passar para 22 milhões e as crianças não terem a sua refeição do dia, da parte da manhã, nem da parte da tarde, é um grande absurdo. Quando é que foi regulamentado, regularizado? Finalzinho de junho para início de julho. Então, do início do ano letivo até quase... Começou a falhar por volta do mês de abril
2 meses mais ou menos. 2 meses mais ou menos. A gente fica feliz que aqui nessa escola a situação foi regularizada, a gente fica feliz que os alunos estão se alimentando e a merenda de qualidade que a gente está percebendo, mas a gente vai verificar em outras escolas se a mesma situação foi regularizada. Os vereadores estão chegando agora no CIEP municipalizado, que fica no bairro do Engenho Pequeno. Pode fechar nada aqui. E o porteiro veio aqui fechar o portão, mas os vereadores entraram. Eles querem fazer a fiscalização aqui nesse CIEP, que fica até numa área bem mais afastada, porque receberam denúncias daqui também. Como é que está a situação do abastecimento aqui? Graças a Deus está normal. Está tudo bem, graças a Deus. Não tenho que falar nada, nem questionar nada, nada. Está tudo tranquilo. Mas ficou um período sem alimento aqui. Ficou com a crise que todo mundo teve. Na mesma crise que todo mundo teve, mas... E a explicação que davam para vocês, qual foi? Olha, você me deixa... Difícil, né? Não tem. Mas aí, na falta de alimentação, tinha que liberar os alunos mais cedo? Tá bom. Obrigado. A diretora, os vereadores, vamos entrar aqui. Olha, aqui a dispensa está abastecida de fato. Ó. A gente vê aqui que está abastecida dos 2 lados, está tudo limpinho, organizado. Tem bastante carne aqui, ó, já nesse outro freezer. Enfim, a escola, nesse momento, está abastecida, realmente. Nós vamos visitar todos os colégios e entender e verificar se realmente existe esse grave problema. Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, todas as escolas da rede municipal de educação estão abastecidas de merenda. Aí vocês viram, né, a situação, foi denúncia, foi formada uma comissão. Mas o que a gente deseja mesmo é saber a situação. A merenda, ela é vital na educação, no equilíbrio das crianças, no psicológico. João, como é que você vê isso aí? São Gonçalo está aqui porque tem essas 2 matérias, mas o que acontece é o seguinte: em todo o Brasil nós temos um problema com a merenda e normalmente é desvio, né? Porque ela não é bem contabilizada. Nelson, eu lá atrás, quando eu comecei a estudar na escola pública, não mudou nada para cá. Há 52 anos atrás, quando eu entrei numa escola pública, a situação era a mesma. Tinha dia que não tinha merenda, a discussão era que tinha desvio de merenda, a merenda não era adequada, a carne estava estragada, o leite azedou, tinha sempre alguns problemas. E, incrível, nós mudamos, estamos no século XXI, ainda continuam os mesmos problemas. Já fizeram de tudo, já botaram os diretores para comprar merenda, depois voltaram de novo para o Estado fornecer. Nelson, isso aí se chama só uma coisa, é caráter das pessoas. De saber que aquelas crianças que estão indo para a escola necessitam sim daquela merenda. Aquela merenda é tão importante para eles em alguma escola quanto o ensino que eles vão ter. Talvez se você botar na balança, tem muitos que preferem até a merenda do que a sala de aula. Tá vendo? E o caráter desses diretores, desses administradores da merenda pública é que mata. Porque o sistema é legal. Ou o diretor compra a merenda, ou o Estado compra a merenda. Qual o problema que tem nisso? Me diz aí, é só a pessoa ter caráter e, de fato, empregar o dinheiro no local certo para que as crianças tenham uma merenda digna, certa. Eu me lembro aí, não estou fazendo apologia a ele, mas no início dos CIEPs, com o Darcy Ribeiro lá administrando, os CIEPs eram perfeitos. E não era uma refeição, não. Eram 5 refeições no dia. Que o CIEP já tinha horário integral. Elas entravam, tomavam café da manhã, lanchavam, almoçavam, lanchavam e iam para casa jantar, já com a janta. E agora não se consegue. E é uma refeição no dia. O projeto é tão interessante falar. Vamos rodar rápido. Vamos. Até para falar do seguinte, a gente falou do CIEP, mas tinha um do governo federal que era o tal do SIAC. SIAC também. Que também foi criado nos mesmos moldes e automaticamente levava... O SIAC foi no governo Collor. Exato, que a gente tanto critica, enfim, mas o que eu quero, e aí eu concordo com ele, o grande problema que se tem na questão da merenda escolar, e aí é uma questão de Brasil, uma questão de caráter. Mas tem umas coisas que eu sou meio maluco, viu? Você falar um troço pra você rapidinho, só pra encerrar e passar aqui pro Lúcio, dizer o seguinte... Paciência, você é advogado, se os filhos
dos vereadores, do prefeito, do governador, do presidente da escola pública, a escola pública era outra. O problema é que esses não estudam na escola pública. Esse é o grande problema. Como eu acho que agora vai haver a reforma nos presídios. Ah, porque tem um montão. Tem um montão de deputado frequentando. É verdade, é bem provável, mas enfim. Mas, Lúcio, a gente fica meio pensativo porque depois eu até vou registrar aqui uma situação que o João estava falando ali, me reportou a minha época, né? Mas, Lúcio, a criança, né, imagina que ela com fome, com o estômago roendo, né, como diz, né, o caipira, é difícil assimilar o que o professor passa, né? Enfraquecido. Ditado antigo, saco vazio não para em pé. Ainda mais uma criança pobre, miserável, que são a classe C, D, que frequentam essas escolas municipais. Concordo com o João Gustavo, isso é uma questão de caráter. Ele lembrou bem a questão dos CIEPs. Mas não é só na educação. Veja, na saúde, por exemplo, de São Gonçalo, acho que há 2 semanas atrás, ou 3, 30 ex-vereadores ou parlamentares de São Gonçalo tiveram a conta corrente bloqueada por causa de corrupção. Dentre eles, o filho da Aparecida Panicé, o Márcio Panicé. Teve conta bloqueada 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás por, no passado, ter problemas com relação à corrupção na área da saúde do município. Então, a situação hoje da falta de merenda como tudo na vida, tem um histórico. E os fatos mais agravantes são esses. De fato, a corrupção, a falta de caráter, como o atual prefeito herdou a prefeitura dos prefeitos anteriores. Não esqueçamos que a Aparecida Panicé está inelegível, porque caiu na ficha limpa, foi impugnada a sua candidatura a deputada, responde a vários inquéritos de corrupção, roubo de dinheiro de IPTU, ISS, CPI na Câmara de Vereadores. Aí o atual prefeito, não estou aqui nem defendendo ele, nem falando contra, ele herda uma situação de um município assim. Um município que tem uma arrecadação baixa e um orçamento já todo comprometido. Um índice de inadimplência, 1.300.000 pessoas em São Gonçalo, a maioria esmagadora não paga IPTU, não paga o que tem que pagar. E ainda por cima, num quadro nacional de crise, de recessão gravíssima, de desemprego estrondoso, o Estado do Rio de Janeiro que decretou estado de calamidade pública, queda na arrecadação do ICMS, queda na arrecadação do royalty petróleo, quebradeira aqui do Comperge, quebradeira da nossa indústria naval, e São Gonçalo, que é um município cuja maior parte da população é classe C e D de baixa poder econômico, realmente não tem como fazer milagre. Não estou aqui defendendo o Newton Molim, eu estou apenas analisando a situação, de modo que o retrocesso foi muito grande. Eles lembraram aqui, o CIEP, a criança tinha 5 refeições, hoje não consegue ter nenhuma, mas não é só a criança. São os soldados também nas Forças Armadas, que é dispensado mais cedo ou tem que vir depois do almoço para não ter que dar o almoço. Então é um negócio completo efetivo no caso do soldado. E que não completo efetivo. Então, para vocês verem que é uma situação generalizada. Isso não é culpa do prefeito Newton Molim especificamente. Claro que deve ter tido problemas, mas é possível. Ele, mas qualquer outro prefeito pode estar na mesma situação. Teve aí mesmo na reportagem que você colocou, o aumento de 9 milhões para 22 milhões. Sim. Mas houve o colapso também, que você defende aí agora, que é conjuntural. É Brasil inteiro isso. Então tá aí, porque na realidade a comissão também chegou lá e apurou. Tinha merenda, a dispensa estava cheia, foi constatado. Mas houve um colapso que não tinha realmente. Nelson, rapidinho, só para falar uma coisa, ele falou aqui das Forças Armadas, uma jovem que trabalha comigo lá no sindicato tudo, ficou toda feliz que o filho engajou no Exército. Ia servir o Exército. Ela estava tentando que ele servisse para tirar ele da comunidade. Olha que ponto a gente chega. E tudo mais, ele ter uma educação pelo Exército. Isso ela me falou há uns 3 meses atrás, no início do ano. Agora, no meio do ano, ele já foi dispensado, já passou os 6 meses, porque o Exército não tem como manter o contingente.
É isso que ele falou aqui. Conjuntural. Que exatamente. Eu tive a tristeza dessa mãe falar, onde eu vou botar meu filho agora? E a nossa pergunta vai no geral aí, para qualquer município. Como é que está sendo ofertada a merenda para o seu filho? É de boa qualidade? Mas, doutora Elga, que situação, né? A criança, né, como diz o Lúcio, saco vazio não para em pé. E realmente é complicado assimilar alguma coisa com o estômago vazio, né? E assim, muitas das crianças, como o Gustavo falou, elas vão à escola não pelo conteúdo que elas vão adquirir de educação, mas elas vão pela alimentação. Pelo prato, de repente, pelo lanche, pelo almoço, pelo jantar, porque em casa elas não vão ter isso. A situação do país realmente é ruim, está complicado, o desemprego é muito grande, as Forças Armadas, enfim. Só que essa situação, como ele também disse, ela vem de muito tempo. Ele disse que tinha, né, não acompanhei isso, não vivenciei isso, mas que já havia merenda escolar estragada na escola, já havia esse problema de muitos anos. Quer dizer, é um problema que rola, é crônico, né? Permanece. Com agravante agora em virtude da situação do país. Porque antes ainda haviam alguns pais que tinham emprego. Hoje, esse índice de necessidade das crianças na escola aumentou, porque as famílias não têm mais condição de alimentar os seus filhos. Então, a esperança é que eles se alimentem na escola. Chega na escola, independente da qualidade nutritiva, né, ou do sabor do alimento, não tem. Então, eu só posso dizer que é muito triste, mas eu espero que a administração pública tenha... eu não posso colocar com outra palavra, mas de toda forma que tenha consciência, tá? E que pelo menos as crianças, que são o futuro do nosso país, tenham um mínimo de dignidade, tenham um mínimo de condição de se alimentar e de estudar. Esse é o mínimo que a gente pode esperar, né? Tem alguém na linha? Tem. Nós estamos aí na linha com o Rogério Salles, de Niterói. A pergunta do dia é: como é que está sendo oferecida a merenda ao seu filho, né, nas escolas? Qualidade da merenda, né? O seu município oferece merenda de boa qualidade ao seu filho? Alô, bom dia. Bom dia, Nelson. Rogério Salles. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Nelson. A nossa pergunta: o seu município oferece merenda de boa qualidade ao seu filho? Não posso responder pelo meu município, mas posso responder para o colégio que meu filho estuda, que eu faço parte da SEC, a diretoria de pais e diretores do colégio, né? Nós temos acompanhado, e até essa semana mesmo, na quarta-feira, nós tínhamos uma reunião e foi falado sobre a merenda, né? E até que nós temos lá também um desejum, e a diretora está dando. Teve uma criança que chegou, conforme a doutora está falando, a criança chegou tremendo de fome. Sim. Aí a diretora pegou 2 bananas, pegou umas frutas, deu a ele, foi que ele se alimentou e ele começou a se erguer. Sim. E a criança sente falta desse desejum e a merenda escolar. Qualquer ser humano, né? É verdade. Com fome não dá, né? É importante que a inteligência, com fome, ela não trabalha, o cérebro não trabalha. E a criança, o aprendizado fica ruim. Sim. Tem problema no colégio? Tem muitos problemas. Mas não é nesse município que seu filho estuda? Estuda em outro município? Meu filho estuda no colégio municipal Paulo Freire, Sim. ali na Soares Miranda, perto da UPA do Fonseca. Sim. Então, ali o colégio está com suas dificuldades, conforme todo colégio tem, mas a diretora Líbia, ela tem procurado superar. É estadual ou municipal, por gentileza? É municipal. Então, eu tenho visto, aqui que eu sei de alguns pais, que os colégios de Niterói estão bem de merenda. Então, tá não ótimo. tão bem quanto necessitava ter, né? Sim. Porque a verba escolar é muito pouca, que a diretora tem recebido. Então, o que acontece? Nós temos visto que a quarta-feira é reunião de pais. Toda quarta-feira em Niterói, os colégios têm reunião de professores, então não tem o almoço de meio-dia. Meio-dia tem para os que saem e para os que entram. Sim. E de manhã cedo tem um desejum. Tá tudo acompanhado direitinho, tudo na norma. Na sua concepção, então está sendo atendido, não é isso, amigo? Está sendo atendido então, com dificuldade, porque o município está mandando pouca verba para a professora. A professora tem lutado muito, ela tem pegado a verba distribuída para poder trabalhar, mas a merenda está bem, não tão bem como no Brasil todo não está. Mas na medida do possível, tem procurado alimentar os alunos sim, e os alunos estão satisfeitos da minha visão, né? Como pai que veio lá. Obrigado pela sua participação. Um abraço, Nelson.
Bom, tá feito a pergunta para qualquer município da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, como o Rogério acabou de dizer aqui. Isso é importante, sabe por quê? Porque aqui, muitas das vezes, a gente critica, recebemos crítica, mas às vezes também a gente tem que ter as coisas do lado que as pessoas não podem negar também o positivo, né? Nelson, eu tive a semana retrasada no Colégio da Polícia Militar, ali no Fonseca. E tá para ser fechado, inclusive. Não, todo ano tem essa ameaça. Todo ano tem esse papo. É um colégio que poderia ter ali, brincando, mais de 1.200 alunos. Hoje está com em torno de uns 400. Nelson, eu estive lá na premiação, 2014, 2015, o colégio ganhou todas as medalhas a nível estadual e federal em saúde, em matemática, português, física, em todas, mas disputou tudo, até astronomia. Eu fiquei assim, sem entender, até em astronomia. E lá tem merenda. Não, lá tem a merenda, mas eles estão com uma dificuldade tremenda, porque a maior parte ali são filhos de militares. O ônibus que ia buscar essas crianças em municípios, até na Baixada, tiraram esse ônibus, eles estão tendo que vir pagando, vindo de ônibus. O Estado, né? A gente está falando disso. É um problema estrutural do Estado do Rio de Janeiro que é problemático. Mas o Colégio da PM é um dos melhores colégios, junto aí com o Colégio Militar, junto com o Pedro II e tudo mais. E, inclusive, eu queria até deixar aqui aberto, eu sei que talvez para o mês que vem, talvez não vou poder mais estar aqui, mas a direção, a comandante, que é uma mulher, a capitã Andréia, e o grupo dos pais e alunos lá deles, eles queriam ir até no programa para fazer esse apelo, porque esse ano de novo volta aquela ameaça de fechar esse colégio, porque a PM não está tendo condições de bancar esse colégio. Eu estava aqui raciocinando, João, você estava falando aí da polêmica que existia na sua época de garoto. Eu devo ser mais velho, pouca coisa de você, né? Mas... Essa pouca coisa. Pouca coisa, uns 10 anos só. Mas olha só, no meu tempo eu não tinha essa polêmica, porque o colégio não tinha realmente merenda, né? E eu me lembro que me alimentei muitas das vezes, eu e meu primo, dividindo R$200, né? Um pouquinho de farinha com um pouquinho de açúcar. O resto eu não peguei, não. Então... você não pegou, tá certo. Mas então, dividindo, comprando a farinha e o açúcar, misturando, né? Para fazer de alimento, para poder chegar em casa, depois da aula. Então, eu vi coleguinhas desmaiar aí, na realidade era fome mesmo. E como que essas crianças iam estudar, né? E eu fico imaginando hoje, doutor Enzo, que nós temos o dinheiro. Nós temos o dinheiro, o que nós não temos é transparência e seriedade, penso eu. Porque uma merenda de 8 milhões, conforme 22, né? Lá em São Gonçalo. Hoje 22 milhões, e isso deve acontecer em outros municípios também, o aumento, né? É com base em algum repasse social, até porque nós temos hoje um governo voltado para o social, né? Não é isso? Como então, pátria educadora. Mas como é difícil, né? Essa transparência. Eu penso que o maior problema, eu volto ainda a dizer, eu penso que na medida em que a sociedade participa, quando eu citei que os deputados não colocam o filho lá, a gente, por outro lado, e esse pai que acabou de nos ligar, me chamou a atenção uma coisa importante. Existem as associações de pais, alunos e mestres da escola. Isso é importantíssimo. Porque isso fiscaliza. Você tem como fiscalizar o que está acontecendo e requerer. Talvez por isso, eu não sei, eu acho que a única alternativa que se tem é quando a sociedade participa. Quando a sociedade participa de tudo que há, né, nos governos, de uma maneira geral, automaticamente o que acontece? Inibe aquele que vai roubar. Porque, imagina, tu tem muita gente para comprar. Fica difícil. Não dá, então é melhor fazer a coisa direita. O que eu percebo também, Nelson, é o seguinte, vamos lá. Se por um lado os caras, a gente tem que dizer, porque prefeitos, vereadores, aí engloba tudo, que é pra gente poder... nós estamos falando no geral... Não é um município especificamente. Nós estamos tirando uma média, né? É que a sociedade, no final das contas, a gente tem sempre criticado isso, falado isso. Você vota no cidadão
dá aquela carta branca para ele vai para o Congresso, vai para o Senado, vai ser prefeito, vai ser governador, vereador, seja lá o que for, governador, e no final das contas, nós, sociedade, não fiscalizamos aqueles que foram eleitos. E aí, meu amigo, quando você dá carta branca pro camarada, isso me lembra a história de quando eu era garoto, daquele cidadão que dizia o seguinte, ele tinha uma fazenda muito grande e ele botou lá um determinado capataz para tomar conta. E o capataz, ele descobriu que o capataz estava roubando ele. O que ele faz? Vai lá, retira o capataz e contrata um outro. E esse outro é honesto. Honesto mesmo. Vai lá, contribui, em compensação a fazenda do camarada quase foi à bancarrota. Aí ele falou, bom, pera aí um pouquinho, para tudo, demitiu o cidadão que trabalhava para ele direitinho, honestamente, dava o dinheirinho correto para ele, contratou o que roubava. Por que ele fez isso? Ele disse, não, esse aí rouba, mas ele rouba para ele e para mim, então é melhor deixar o que estava roubando. É mais ou menos o que acontece com a sociedade. O nome desse capataz não era Maluf, não. Ah, deve ser, se não era Rouba parente. mais faz. É, por aí, como tantos São outros. São Paulo até hoje vota nele. Campeão de voto. Não é só ele, não. Campeão aqui no Rio você voto. vai ter figuras nefastas aí, como Garotinho, como tantos outros aí, que com todo respeito. E o Lula é maior, maior figura. É outra figura. A Dilma não sei se seria reeleita, mas o Lula, se hoje se candidatar, seria eleito presidente da República. E está comprovado que ele participou de todas as maracutaias do governo. Comandou, na verdade. Ainda tem isso. Bom, eu só quero saber as obras que ele fez. Tá vendo? Aí você fez. Maluf, você citou Maluf. Quantas? Daí você vai ver lá quantas. Você citou Garotinho e só em São Gonçalo são dois viadutos. Mas se você olhar para o Lula, você tem obras feitas por ele. Bom, vamos lá. Ô, Lúcio, essa é a importância da sociedade. Que depois eu quero que vocês me respondam alguma coisa. Que você enfatizou que a sociedade é importante. Sim. Tá. Então, você também comunga com essa ideia aí do a culpa é sempre do eleitor. Não é do eleitor, é da sociedade como um todo. Não deturpa, João. Bom, eu não vou chegar lá. Bom, a sociedade. Como é que você acha que a sociedade participa disso que ele falou ali? Para realmente mudar. Não, eu acho que o doutor Enzo falou, o que ele falou está certíssimo, o João Gustavo também, os comentários dele. É isso mesmo. Só que, felizmente, devido talvez até também à internet, a sociedade hoje, o povo brasileiro hoje, está cada vez mais participante. E a gente pode ver aí 5 grandes manifestações que nós tivemos de 2013 para cá, com milhões de pessoas, e nós derrubamos um governo o mais corrupto da história. O mais corrupto da história, o governo do PT, do Lula e da Dilma. Entre aspas, né, querido? Tem que ir pra rua de novo. Se não for pra rua, ela volta. Hein? Se não for pra rua, ela volta. Vocês também são profeta do apocalipse. Não é isso. É um fato. Mas a campanha para nova passeata é essa. 31 de julho. 31 de julho. Se não for pra rua, ela volta. Porque você está comemorando ali, eu já dei um letreado. Por que eu estou comemorando? Porque já houve uma mudança do presidente. Você está vendo que eu estou colocando aqui só para insuflar, claro, né? Claro, é isso mesmo. E já está tendo mudanças na economia. Ele já está mudando. Existe sinal positivo? Sim, positivíssimo. Os economistas, o empresariado, todo mundo já começa a acreditar em alguma coisa. A gostar nas medidas que ele fez, os cortes que ele está realizando. Olha que essa semana ele fez um acordo com todos os governadores sobre a dívida dos estados. É um cara habilidoso, é um cara que está sabendo levar a coisa. Botou o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda. Está tentando aprovar uma reforma que dá um teto durante 20 anos ou 25 anos para não ter aumento dos gastos públicos. Então, em suma, tudo isso que a gente está aqui falando está sendo causado por queda de arrecadação de tributos por parte do governo, do estado, do município, e a alta despesa. As altas despesas, que muitas delas nem podem ser cortadas, muitos funcionários públicos, muitos gastos não podem, por lei, serem cortados, como, por exemplo, uma coisa que está acontecendo no estado do Rio.
Porque numa empresa começa a cair faturamento, você pode demitir gente, você pode cortar rápido, trocar fornecedor. Agora um Estado, um governo, a prefeitura tem legislações que impedem isso. A burocracia é muito grande. Então há um déficit no governo federal, no governo estadual, acho que nos municipais vai acarretando essa coisa da merenda. Mas vocês todos estão corretos, porque também tem uma coisa de caráter nisso daí. Às vezes o eleitor é culpado? Sim, porque ele vota, não tem como tirar a culpa dele. Mas muitas das vezes o eleitor ele é ludibriado e enganado. Sim. Volto a lembrar, a Aparecida Panicé, o irmão dela teve a conta bloqueada por propina, roubo na saúde, mas ela, Aparecida Panicé, respondeu, não sei se está respondendo ainda, por também desvios de repasse do governo para merenda de crianças na época dela, que ela era prefeita, merenda, esse assunto que nós estamos falando aqui. Então é uma questão também de falta de caráter também, de malandragem, e isso daí também tem em qualquer lugar, inclusive na prefeitura. Você também acha que a sociedade pode mudar, influenciar num ato e mudar, Elga? Eu acho. Influenciar, mudar efetivamente não, mas influenciar. Sim. Cobrar, fazer o papel, não é, doutor Enzo, de Ministério Público, de fiscalizar realmente. E quem vai ouvir? O político que ouve? Faz, né? Não, o deputado ouve você quando você reúne? Não, ele não vai ouvir uma única pessoa, nem um grupo, talvez nem um sindicato. Mas a manifestação pública, o apoio... Né, um grupão. O apoio da imprensa, o apoio à questão social, sai pra rua, pro panelaço, que vai ser ouvido. Em algum momento. Em algum momento, exatamente. E assim, ele aí colocou... nós já estamos falando de protesto, nós não estamos falando de organização, por exemplo, de pais, alunos, associação. Mas, eu acho que tem que começar em algum lugar. Isso não funcionou. Eu estou nesse vertente, só um minutinho, doutor Enzo. Aí o que acontece? Eu estou falando aqui, quando você falou de organização. Sim. Protesto é organização, mas é o último furo do cinto. É o último. Eu estou falando daquele furo mediano. Nós reunidos, a imprensa, os pais, etc. Aqui, o prefeito, o deputado, o vereador está ali nos olhando. E eu vou citar um caso aqui que eu quero que vocês reflitam. É por isso que eu estou incitando essa situação de você. Será que a sociedade influencia mesmo? Influencia. Eu ainda acho que influencia. Agora, quanto à colocação dele, nós temos uma pessoa que não colocou mulher nenhuma, né? O nosso atual presidente não colocou mulher nenhuma. Ele deu um cargo para uma lá e tal. E deu um cargo de extrema importância. E dizer que a administração pública está passando, nós estamos passando por isso, porque existe uma questão administrativa que não é permitido que se tome determinadas atitudes. E aí eu pergunto, nós conhecemos instituições, como eu conheço uma, e eu não vou citar nem o nome, que se reúne e leva alimentos para os pobres. Sim. Existem instituições que levam roupas, agasalhos, enfim. Então, isso chama suprir o poder público. Sim, mas quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. Se o administrador... Doutora, você me desculpa, mas nós estamos sempre fazendo e eles ganhando, dando um cartão vermelho. Você diz que você dá uma carta branca pro... Temos E quando o cara está eleito, que ele faz essas sacanagens, como o Paulo Bernardo fez agora, 100 milhões em 4 anos, desviou dos aposentados, etc. Hoje em dia, votar significa assinar um cheque em branco. Porque o que acontece? A gente vota com base na informação de que essa pessoa vai fazer melhor. Chega lá, ela não faz. Mas não susta o cheque. Não posso sustar o cheque, doutor. Esse é o erro. Aí é que está o problema. Conclui, doutora, que eu estou doido para colocar aqui. Não, eu queria falar também. Não, peraí. Eu quero colocar, Nelson, para você. Não, eu também sou filho de Deus. Então eu não posso, eu não vejo como o eleitor responsável. Não culpado, mas responsável. Porque a população está sedenta por solução. A sociedade necessita. Nós estamos num estado de desesperança. Chegou numa condição em que a gente tem dificuldade. É a cultura da política e a cultura do estupro. Sim. Qual é a pior? Não sei, para mim são iguais. Tá certo. Agora... Só um adendo aí, o que eu concordo com o que ela disse, essa questão aí que acaba a sociedade se organizando e suprindo, eu quero só destacar o papel extraordinário da Igreja Católica
nisso daí e das igrejas evangélicas. Todas as religiões, são as que mais fazem essas coisas. Vão no necessitado, faz e pronto. Quem prega o amor, exatamente. E não recebe obrigação dinheiro, do Estado, que a religião está suprindo. Deixa eu colocar rapidinho aí, Nelson. Eu acho que vocês estão querendo caçar a minha palavra. Deixa eu colocar rapidinho para você só uma coisa. A minha grande causítica e uma bela manequim, gostei de ver o desfile, ela colocou que a população está sedenta por mudanças. Isso. Né? E por que vota nos mesmos? Porque acredita na informação que chega para eles. Peraí, informação. Eu lhe garanto que em qualquer comunidade que a senhora entre, o menor cidadão, o de menor, ele sabe todos os seus direitos da lei do ECA. A mãe sabe todos os direitos que ela tem. O pai sabe todos os direitos, se pode ser preso assim, assado ou o que quer. Será que não sabe votar? Vê o rio de dinheiro que entra nessas comunidades, que os políticos bancam e os mesmos que estão aí nessas manchetes de desvio de dinheiro, de falcatrua, essas quadrilhas armadas aí, estão aí há quantos anos nesse poder? Pela mão de quem? João, peraí. Eu não vou responder, não vou entrar nisso, porque você já sabe o que eu vou responder, os ouvintes sabem também o que eu vou responder. Né? Que eu acho o seguinte, é porque os partidos políticos sempre apresentam os mesmos. Esse é que é o complicado. Não, o partido político bota 32 candidatos. Sempre apresenta os mesmos. 32 candidatos. Paulo Maluf, olha quem só. indica Paulo Maluf? Os partidos indicam os mesmos sim, e sempre fica com evidência determinadas pessoas. Tem mais tempo de televisão, tem mais tempo para poder fazer... Tem mais dinheiro. Gente, vocês acabaram de falar que tem a mídia social hoje. Mas hoje... E hoje também tinha. Não, Gustavo, isso não é verdade. Fechar aqui. O poder financeiro fala mais alto na hora do povo. Você vai me dar o só para você ter uma ideia, a igreja distribui, a igreja lá em São Paulo distribuiu não sei quantos mil cobertores. As pessoas pegaram o cobertor e fizeram o quê quando acordaram no outro dia? Vocês viram passar aí na televisão? Largaram no meio da rua. Nem para dobrar e levar para na outra noite estar ali com o cobertor. Então, pô, Gustavo, olha só, eu acho que a gente não tem que discutir a atitude de pessoas, esse tipo de atitude. A pessoa deixou, sabe lá Deus. A gente está falando de outra coisa. Agora veja, função cristã, que a gente está citando aqui, que é a função do amor que o Nelson citou, isso, camarada, a gente faz e esquece. Porque se a gente ficar preocupado com que... Eu sempre falo isso. A igreja ensina da esmola. Algumas outras igrejas nem tanto. Cada um vai viver essa situação de uma forma. Agora, veja, quando eu dou esmola, eu não posso ficar preocupado com o que o camarada vai comprar. Aí ele vai comprar cachaça, é problema dele. Eu fiz a minha parte. Aí eu disse assim, mas isso é muito simplório, é o que sempre dizem. Mas a verdade é que a gente não pode, não tem como, você, diferente do governo, é outra forma de ver as coisas. Quando você está fazendo caridade é uma coisa, quando você está fazendo sua obrigação, porque você foi eleito para isso, a história é outra. Esse é o ponto. Porque a religião, ela existe para dar amparo espiritual. Exato. Ela está fazendo um papel social, um papel do governo, do Estado, que não faz. Exato. E foi eleito para isso. E se vocês seguirem a religião... Vocês não estão afim de deixar eu falar mesmo. Se seguir a religião, a religião não diz que você tem que dar. Você tem que ensinar a pescar. Verdade. Isso é bíblico. Fecha esse microfone aí, por favor, que o Nelson quer falar. Pode falar. Não, só concordar aqui com eles todos e dizer... Todos nós aqui, os ouvintes, sabem da importância das igrejas e ainda tem gente... Tem políticos, infelizmente, e pessoas na sociedade manipuladas por uma ideologia, por coisas de esquerda, anticristãs, de atacar as igrejas, de querer fechar as igrejas, tributar o que os fiéis dão de dízimos e ofertas. Rapaz, se fizer isso, aí mesmo é que esses benefícios que as igrejas conseguem fazer vão cair, porque vai ter menos recursos. Quanto menos igrejas, quanto menos religião, pior. E é isso aí, acaba que nós voluntariamente, enquanto cristãos, acabamos suprindo o vácuo que o governo, o poder público recebe e pega de nós por imposto, e o nome já diz, imposto, é algo obrigatório, e rouba e gasta mal e porcamente. Bom, eu só queria fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês já foram a alguma audiência pública? Sim. Muito. Você já foi? Muito. Você já foi? Devia ir. Só pra você observar, você já foi? Audiência pública. Olha só,
Você vai a uma audiência pública, eu vou citar a Câmara de Vereadores, porque eu nunca fui numa audiência pública de deputado. Se eu fosse, eu fosse na Alérgio, nunca fui. Olha só, eu estou lá com um problema para discutir, e é a sociedade que vai dizer. É isso que eu quero dizer para vocês, que o protesto na rua é diferente de uma sociedade organizada, por exemplo, dentro da Câmara de Vereadores de Niterói ou dentro da Câmara de Vereadores de São Gonçalo ou qualquer outra Câmara. Eu estou falando dessa sociedade. Não estou falando do protesto, que nós agrupamos, somos convocados e vamos lá ou para o Mortadela, ou para o Ideal, seja lá o que for, mas nós vamos. Audiência pública, vamos discutir determinado fato. Aí é o seguinte, você tem 10 vereadores aqui. Você fala, ele fala, o outro fala e o outro fala. Todos nós estamos ouvindo. São 2 horas de audiência pública. Aí é o seguinte, aí um líder lá fala alguma coisa e volta e tal. Aí entra um vereador que nem ali estava. Estou citando vereador porque eu fui em Câmara de Vereadores. E não foi em só uma Câmara, não. Em uma Câmara, não. Então acontece o seguinte, aí a sociedade está apta para falar. Quer falar. Todo mundo quer falar. Tem ali 50, 100 pessoas para falar. E ninguém fala nada. E só os políticos falam. Quando falta meia hora para encerrar, aí o João quer falar. João, 2 minutos. Porra, peraí. Aí o vereador que falou, chegou lá, contou a sua abobrinha e foi embora, ele não vai ouvir o que o João vai falar. João, é mentira? Não. Então acontece o seguinte. Eu só quero acrescentar uma coisa a você. Agora eu quero saber, Lúcio, você não acredita em mim, não. Vai numa audiência pública para você ver. Todo vereador que entrou no meio, faltando 5, ele entra, tá recebendo aqui o colega e tal. Aí o colega entra, fala, e você tá ouvindo. Que sociedade vai mudar se o político não ouve? Então, é isso que eu quero saber. Por isso que eu estava aqui aflito, para fechar com isso. Bem colocado, bem colocado. Doutor Enzo, eu sei que você é o presidente da OAB, você chega vai ter para falar. Agora o Nelson, que está lá numa situação complicadíssima, na hora que vai falar, Nelson, você tem 2 minutos. 2 minutos? Nelson. Pô, eu ouvi vocês em 1h30. Isso aí agora, Nelson, é a casa do povo, né? Peraí, é a casa do povo. É dessa sociedade que eu quero saber como é que nós vamos mudar. Nelson, mas deixa eu te falar. Tá no Estatuto das Casas Legislativas que a audiência pública, e eu fiz várias audiências públicas quando fui vereador, e audiências fora da Câmara, principalmente por causa da ampla, por causa da questão da chuva e da saúde, essas audiências públicas não é para o vereador falar, ele é só para controlar o plenário. O vereador está lá para ouvir. Mas eu disse mentira aqui? Não diz, mas é isso que eu quero te afirmar. O grande erro que o vereador vê a casa cheia, que não é sempre, aí ele quer aparecer mais do que as pessoas que estão ali para falar. Durante o período legislativo dele, ele não fala e não faz. Mas quando vê a casa cheia, aí ele quer aparecer para aquela casa ali. E quando, na audiência pública, está lá na legislação da Câmara, está lá bem claro, a audiência pública é para o povo falar e o vereador ouvir, tirar as ideias, as propostas, o que está acontecendo nas escolas, nos bairros. Só que eu volto a falar, teve a audiência do gênero aqui em Niterói, a Câmara ficou lotada. Os vereadores quiseram falar mais, aí tinha muita sociedade organizada ali, e aí barraram a fala dos vereadores. No meu entender... Espera aí um pouquinho. Você entendeu, observou o que ele falou? Quando a sociedade está organizada, eles não falam. A diferença do que eu estou levantando aqui para você, o que você está falando, é o seguinte. Presta atenção. Uma coisa é a audiência pública, que isso aí o cara faz para aparecer, e ele citou isso muito claramente. Deixou isso claro. Só que quando nós, enquanto sociedade, nos organizamos, eles não falam. Eles nos escutam. Eu estou falando isso pelo seguinte, olha que coisa interessante. Ontem eu tive um debate lá maravilhoso, Nelson, no plenário da OAB. Lamentável, encontro com a África. Lamentavelmente, muitas pessoas não foram. As pessoas não participam de coisas importantes da cidade, e eu digo porque isso é um exemplo claro. E foi noticiado a larga escala em tudo quanto foi rede de mídia. E deixa eu te dizer uma coisa. Tinha lá movimentos sociais dos negros fazendo uma autocrítica, e eu gostei muito dessa posição deles, dizendo o seguinte: nós tivemos um vácuo de 12 anos, estou botando os 12 porque eu vou complementar como sendo esse, o último também sendo do governo do PT. Mas vamos imaginar pelo menos nos últimos 10 anos um vácuo da sociedade civil organizada.
eles vinham em luta atrozes, porque os governos eram governos de direita, de esquerda, sei lá, militares, e vieram com lutas e lutas e lutas e lutas. Até chegar onde chegaram. Até chegar o governo Lula, do PT, que teoricamente é um governo popular, um governo que sempre ouviu essas bases, essa classe social, parará pão duro. O que aconteceu? Quando eles chegaram no poder, todos esses movimentos, inclusive os estudantis, que aí a minha crítica a eles, que eu vim de lá, simplesmente se calaram diante de todas as porcarias que esse governo fez. Por isso que esse governo fez o que fez. Porque a sociedade organizada parou de enfrentá-los, parou de reclamar deles, parou de dizer para eles, olha, vocês estão fazendo bobagem, vocês estão roubando. E aí aconteceu o que aconteceu. É disso que a gente está falando. Colapso. Foram pro colapso. Porque a sociedade parou. E pior, vou chamar aqui. Dá licença. Durante o impeachment e depois ainda apoiaram. Até hoje apoiaram. Tem gente que apoia. Exatamente. Até hoje tem gente que apoia. Não, eu vou chamar um conversável. Eu vou voltar aqui, porque eu acho que falar sobre a sociedade e sufocar a sociedade é muito fácil. É muito fácil. Ela é o X do problema. Ela é o X do problema. Vamos no intervalo. Sai daí não, que a gente tá bom. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com a Sua Cidade e Seus Valores. Eu confesso pra vocês que depois eu vou botar essa gravação aqui do intervalo pra rodar também, tá? Tá legal? Pra vocês verem o que acontece aqui. E o Nelson é obrigado a aturar muita coisa aqui. Vou fazer o quê? Tem que aturar. Bom... E desde o tempo do toco que ele atura. Se eu contar minha vida pra vocês, você chora, meu amigo. Mas hoje eu tenho a felicidade de estar aqui no meio de vocês. Mas então a gente falando sobre isso, esse papo tá legal. Mas vamos continuar nesse social, essa participação da... nós tivemos... Eu não sei se vocês querem falar mais uma coisa do programa do Não, só falar sobre a questão da audiência pública. O regimento interno da Câmara de Niterói, não posso falar das outras, mas acredito que seja mesmo. A audiência pública, a pessoa que pediu audiência tem que fazer? Presidir a mesa, convocar as pessoas que ele convocou através de audiência para fazer parte da mesa, abrir a falação para as pessoas que ele convocou, por exemplo, a audiência pública sobre segurança, você chamou o secretário de segurança, você tem que fazê-lo falar primeiro. Depois que a mesa ali, que as pessoas que você convocou se posicionam, aí você tem que abrir para a plateia falar. E não para os vereadores da casa falar. Porque os vereadores estão ali para ouvir. Porque eles vão ser aqueles que vão legislar sobre o que a população quer. Mas eu acho, João, que mesmo para falar sobre segurança pública, por exemplo, que eu acho que exemplo. Mas dentro desse exemplo eu quero usar o seguinte: eu acho que se uma audiência pública que o vereador convida, ou o deputado convida, por exemplo, o secretário de segurança ou o comandante da polícia, eu acho que na realidade ele também tinha que mais era ouvir para depois, porque a ação ele já tem na mão. Ele teria mais que ouvir. Olha só, a situação está complicada dessa natureza e tal. Ele ouvir. Mas esse é que é o grande caso. Nós, por exemplo, fazemos uma audiência pública. Estou citando a segurança porque você está falando isso. Se eu fizer uma audiência pública hoje de segurança pública e chamar o Beltrame, chamar o comandante da polícia, ele vai vir me falar das dificuldades. E não é isso. E ele tem que saber o que o povo está passando, né? Não, mas é aquilo que eu falei. Ele, como convidado, tem que se dar a palavra a eles. Para eles colocarem a dificuldade deles. Aí depois é a população que está ali presente que tem que se posicionar. Para que eles ouçam o que o povo sente da necessidade, seja segurança pública, seja educação, saúde, o que for. Ou até de apresentar soluções também. Não, apresento. Dentro de uma audiência pública, quando é feita desta forma, você sai dali embasado para fazer muitas coisas. Eu canso dizer isso, passei 48 meses dentro da Câmara, no meu gabinete, nos 48 meses, só foi um cidadão niteroense me levar um projeto, o restante foi só pedinte, e audiências públicas. De fato,
tá aí meu filho que não deixa mentir, foi muito rica, principalmente audiências públicas da Ampla e da questão da saúde pública. Nós fizemos lá no Ourientes de Freitas uma audiência pública com todos os funcionários e as pessoas que estavam na lista de espera para ser operada ali no Hospital do Ourientes de Freitas. Foi muito boa, tirou muita coisa proveitosa ali, quando é feito dessa forma. Bom, vamos aproveitar aqui e apresentar aqui o filho do nosso amigo João Gustavo, né? Marco Paulo. Marco, obrigado aí pela sua presença aqui, nos abrilhantando aqui no nosso estúdio. Uma honra, Nelson, estar presente aqui. Pode usar mais próximo do microfone. Mais uma vez presente aqui, acompanhando meu pai hoje. Sempre uma honra estar num debate tão valoroso e tão engrandecedor para Niterói e para toda a região, Nelson. Bom, vai se acostumando aqui, porque aqui a chaleira ferve, né, meu amigo? Sim. Porque aqui a gente, né? Não é isso, João? Pega fogo. Bom, eu queria a opinião de vocês aqui sobre essa situação. Há uma mudança. Eu quero pedir desculpa a vocês, que depois a gente vai fechar com os destaques aí, né? Eu acho que, não sei se podemos até falar do destaque. Você tem algum destaque da semana? Destaque é só a Grã-Bretanha sair do... isso vai ser um novo problema mundial, né? Esse destaque da semana, e ele já teve uma passeata ontem, se eu não me engano, de mais de 1 milhão de pessoas. E o pior é que se arrependeram depois que botaram o voto, gente, né? Que votou, que loucura, meu Deus. Arrependeu. E é um povo consciente, né? E um povo consciente. Teoricamente. Sei lá, o voto é... Obrigatório, não. Não é o voto obrigatório. Pra você ver. E um detalhe, foi 70% da população que foi votar, um índice alto. E um detalhe maior. Quando se fala o Reino Unido ali, né? Tu está falando Irlanda, Escócia, sim. País de Gales. Só o País de Gales e a Inglaterra que querem sair. A Irlanda... São 3 ilhas, né? A Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul... 4. São 4. Inglaterra, e a Escócia não quer sair. País de Gales e Irlanda do Norte. Mas, a Irlanda não faz parte, não. Eles se convenceram... Mas tem um que quer sair, que se não me engano, a Escócia e a Irlanda do Norte. Porque o problema todo... E já estão falando do plebiscito na França e na Holanda também. Já começaram esse papo aí já. E já há também um movimento no Brasil, já há alguma ideia do Brasil... O Brasil de se desvincular de da Unasul. Aqui eu sou a favor, tá? Pra sair da Unasul, vermelha de comunistas, Unasul. E o Mercosul. E o Mercosul. Que também é vermelho. Também é vermelho. Não, mas peraí, tu tem a Argentina, vista. Que já não é mais. Tu já Sim, tem o Paraguai, mas, que já não você é vê, mais. a Colômbia, por exemplo. A Colômbia é o país aqui na América Latina, na América do Sul, que mais cresceu, que melhor tá. Derrotou as Farc. Não é vermelho. Nós não sabemos. Não é vermelho. Aquele é um mundo estranho. Então o Brasil tá saindo disso também. Aquele eu acho que esse movimento a Europa, essa união, é um bloco fechado, né? Que algumas pessoas conseguem entrar, né? Mas eu imagino que arrepender logo depois do voto, né, Marco? Não, mas eu acho o seguinte, Nelson, tem uma questão histórica. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela geograficamente ela já é separada do bloco europeu, ela é uma ilha. Então, há muitos e muitos séculos, ela tradicionalmente tem uma relação de dependência com o resto da Europa. Que imperou lá, a pomposidade da coisa. Eles sempre tiveram uma moeda própria muito mais forte do que o resto de todos os países europeus, né? E que o próprio euro passou a nivelar, entre aspas, por baixo a moeda inglesa. Então eles têm uma questão assim muito própria. Até porque eles têm muita colônia no mundo ainda, Austrália, Nova Zelândia, ainda vivem muito sobre a égide do Império Britânico. E na história, a Grã-Bretanha, pegando aqui o que o Marcos falou, entrando nessa análise aí, Segunda Guerra Mundial, qual foi o país que ficou fora do Império Nazista, resistiu para os Estados Unidos? Grã-Bretanha, Winston Churchill. Napoleão, quando invadiu a Europa, qual foi o país que ficou de fora e resistiu, bancou os outros exércitos e a Rússia derrotou Napoleão? Da França, a Inglaterra. Enquanto teve a Revolução Francesa, que guilhotinou milhares de pessoas na França, qual o país que ficou de fora e tinha feito uma revolução parlamentarista um pouco antes, de modo mais pacífico? A Inglaterra. Qual foi o primeiro país que fez a Carta Magna, que serve de base até para a nossa Constituição, de vários países, o negócio já tem 800 anos, a Inglaterra. Sempre a Inglaterra, lá na Europa, sempre não, quase sempre a Inglaterra, ela encabeça, ela lidera essas coisas de vanguarda. E é um parceirão dos Estados Unidos na matéria de ataque. Esse que é o... Sim. O grande problema é o seguinte, a União Europeia, ela já não está funcionando e a chance dela não funcionar e se dissolver é muito grande.
Porque, diferente dos Estados Unidos, quando se formou, vários estados se uniram e tal, a Europa tem vários países, cada um com a sua com a sua identidade, sua cultura, sua raça, cada uma com a sua história, uma rivalidade de séculos e de milênios entre eles. Como é que vai unir todo mundo? Velho mundo mesmo, né? Mas como que vai unir 20, 30 países, sendo que os 20 e 30 não querem se desfazer? O povo, como o inglês anteontem confirmou, não quer se desfazer da sua cultura. Aí vem agora a crise econômica da Europa, que vem desde 2008 e não melhora. E agora a imigração. E agora a imigração também entrando. Cara, não há país que resista. Recebessem os imigrantes de uma maneira. Eles estavam revoltados. E só para completar, a União Europeia, o grande questionamento também da população é o seguinte: o inglês, ele acaba tendo que seguir coisas em âmbito econômico por um parlamento que lá em Bruxelas, na Bélgica, que ele não votou. Seria o caso do Mercosul. São tecnocratas, burocratas. É até mal comparar isso aqui, mas vale lembrar o seguinte: quem é que o grande globalista, internacionalista pediu voto a favor de permanecer para a Grã-Bretanha? George Soros. Por que ele quis que permanecesse? Porque é mais fácil para as grandes elites financeiras do mundo, é muito mais fácil chegar lá em Bruxelas, na sede do euro, e mandar e desmandar, alterar tarifas e tal, e todo mundo fica à mercê. Mas deixa eu só comentar uma coisa, tem um detalhe importante. O que foi até do próprio partido do atual premier lá, que muito lutou, isso eu vi ontem, para que houvesse, para que a Inglaterra separasse o bloco. Agora, depois que ele viu que tinha um ganho, ele moderou o discurso dele, dizendo o seguinte: não precisa ter pressa para sair do bloco. Isso aí. Vamos pensar um pouquinho, não sei o quê. Então não foi não é tão... Porque não é tão... Veja bem, não é tão bom sair do bloco assim também não, gente. Não, eu só quero levantar uma bola que... Com a abolição da escravatura, o que aconteceu? Os caras trabalhavam e foram pra rua o quê? Eu não tenho comida. E cadê a comida? Não tenho trabalhar. Não tenho trabalhar, não tem onde conseguir. Só para levantar uma bola, para a doutora poder falar sobre isso. Ainda tem um detalhe. O mercado comum europeu, ele vive vamos dizer assim, sobre uma ditadura de uma mulher, que é a ministra da Alemanha. Sim. A Alemanha tem dinheiro, tem poder, e ela segura ali firme, como foi a Margaret Thatcher naqueles idos dos anos da Inglaterra. O euro ele é liderado e comandado basicamente pela Alemanha, que tem 25%. Então, e por uma mulher. E por uma mulher. Em 25% do orçamento do euro anual, 25% vem da Alemanha. Depois da França, em terceiro lugar do Reino Unido. Doutora Elga, se arrepender de um voto político dessa natureza, logo dentro de 24, nem tinha fechado as urnas, né, a repercussão deve ser muito difícil, né? É difícil na estrutura do nosso país. Lá eu não saberia dizer, porque o que acontece? A consequência disso deveria ter sido pensado antes. Não foi. Então a cultura deles é diferente. Agora a consequência, conviver com essa consequência cultural, socialmente, politicamente, leva ao que nós estamos vivendo, que eles estão vivendo também. Então aqui no Brasil, um arrependimento geral de votos ia ser um inferno. Olha, pelo que eu estou percebendo aqui que a mesa coloca, eu acho o seguinte: a Grã-Bretanha, ela tem tudo para a sua vida própria e tem alguém comandando nela. Seria isso? Eu tenho meu dinheiro no bolso para fazer o que eu bem desejar e não posso? Será que não é isso que pode estar acontecendo hoje também? E principalmente sendo a Alemanha, que a Inglaterra, ela fica estremecida quando a Alemanha quer dominar ali a Europa. Essa é a grande questão. É uma situação talvez de uma política humilhada, privando de algumas situações. O euro, a União Europeia, Nelson, eu já assisti palestras sobre isso até na Casa do Saber, lá na Lagoa, no Rio. É um negócio complicado, porque ninguém quer abrir mão da sua particularidade. Nenhum estado ali quer abrir, diferente do Brasil, onde todos os estados submetem ao governo federal. Lá a história da Europa não quer isso. Agora, o grande benefício da União Europeia, e agora com a saída da Inglaterra, não sei como é que vai ser a França, a única coisa que preocupa é o seguinte: a história da Europa foi sempre marcada por guerras, isso há milênios, séculos, guerras, e nós tivemos 2 guerras mundiais
no século passado. O euro foi talvez o maior benefício de tentar evitar que um Estado nacionalista armamentista se sobressaia. Aí vem o caso da Alemanha, que é a mais poderosa ali na Europa, né, que tem mais população e que tem mais poder econômico. E tem cabeça. E vem Agora, por outro lado, é bom. Por outro lado, também a saída da Inglaterra foi boa, porque a Rússia também começa a dar uma levantada e a coisa também, num cenário maior, também ela se equilibra também. Então, não é tão catastrófico também assim a saída da Grã-Bretanha, não. Para nós que somos países menos desenvolvidos, menos potencial, não é ouvido, e quando se ouve para jogar alguma coisa no Pires, né? Essa pulverização desse poder, esse como se diz, essa cisão ou essa implosão, que para mim é uma implosão, em parte, e começa a sair a outra. Será que isso para nós seria mais importante, essa pulverização, por exemplo? Será que aí a gente vai negociar direto com cada país, Eu acho que... O Brasil, por exemplo. Eu acho que o Brasil, assim, com relação ao Reino Unido, não muda muito, Nelson. A questão, para mim, que pauta essa discussão é a moeda. Não é como disse o Lúcio aqui. As questões internas, culturais, sociais da Europa sempre foram divergentes e vão continuar assim. A questão que tem que se debater para o resto do mundo é a questão do euro. É a questão do euro. Porque o comércio exterior é pautado hoje muito pelo euro. E o Brasil fica meio que em dificuldade de negociação, em ter condição de negociação. Porque nós falamos em dólar. Exatamente, com o Reino Unido. Com o Reino Unido, quando ele passa a ter uma moeda, volta, no meu entender, a ter uma moeda mais soberana, mais forte e mais cara perante o bloco europeu. Então eu penso que o que tem que ser debatido é a questão do euro. Mas discutindo essa questão, Nelson, se arrependimento ou não do voto, eu acho que isso é muito assim uma tentativa de tapetão da mídia, de tentar salvar o bloco europeu. Eu não vejo essa questão acontecer de fato, não. Conversei com algumas pessoas que têm uma vivência, que têm uma experiência de o próprio Premier, o substituto natural lá do primeiro-ministro da Inglaterra, dizendo, olha, não vamos ter pressa. Isso me parece que eles fizeram toda a campanha, mas não esperavam ganhar. Posso até estar enganado, mas a sensação... Posso te falar? Eu acho que ele deu uma do cachorro aqui no Brasil, correndo atrás da roda do carro. Foi por aí, ele batia muito no Premier, ele era prefeito de Londres, batia para tomar o lugar, só que de repente o Premier disse, ó, já que eu perdi, eu tô fora. Agora é contigo, se vira aí, malandro. E aí ele falou, não, vamos ter pressa. Eu prometo que eu vou encerrar aqui, que nesse assunto eu tô até falando bastante, mas assim, a gente tem que ter senso crítico para formar a nossa própria opinião. É verdade. Porque a Globo News, por exemplo, eu assisto a Globo News direto quase, porque você tem ali 24 horas de informação em tempo real, vivo, comentarista agora. É quase unânime duas coisas na Globo News, isso aí entra se não tomarmos cuidado, entra na cabeça da maioria das pessoas, basicamente de classe média, que não estão muito ligadas, não questionam, não vão a fundo. Todo tendencioso contra a saída, foi o que o Marcos falou, a saída do euro, como se fosse uma catástrofe. Entrevista gente dizendo que tá indignada, que tá triste, e não sei o quê, direto. E a seria uma opinião pública fabricada. Exatamente. E em relação à eleição americana, é pior ainda. Tá certo. Só falam da Hillary Clinton, só botam ela pra falar, só falam bem da Hillary Clinton, do Obama, nem dão oportunidade pra gente ouvir um discurso do Donald Trump. Totalmente unilateral. Tô defendendo o Trump, não. Tô falando que a gente tem que ter senso crítico. Tem que ter senso crítico. Porque uma hora é sobre os Estados Unidos, eles manipulam a gente. Sobre a União Europeia, manipulam a gente. Daqui a pouco é sobre outra coisa, manipulam a gente. Tentaram manipular com relação a essa questão de ideologia do gênero. Então a gente tem que ter senso crítico. E eu volto a falar o que eu já falei há muito tempo atrás. Esse programa aqui, Nelson, Sua Cidade e Seus Valores, esse programa na rádio,
é extremamente importante, porque isso aqui é uma raridade. Mas aqui é uma raridade a gente poder ouvir. Uma mesa é considerada a mesa conservadora. E não é verdade. Se é conservador, discute tudo. Mas nós somos saídos da sociedade. A maioria da sociedade brasileira é cristã e conservadora, sim. Quando eu tinha uma mesa... Mas a mídia não é. Mas a mídia não é. Você chama pessoas do pessoal para vir aqui, você chama pessoas da rede para vir aqui, você chamou o SEB para vir aqui, eles também não aparecem pro debate. Porque eles não têm como debater com a gente. Não, mas peraí. Não tem condição nenhuma. Mas quando eu tinha uma mesa antes de vocês, em outra emissora... Lá que se debatia os fatos que envolvia tucanos, né? A mesa não era conservadora. Pois é, né? E hoje se transformou numa mesa conservadora. Agora, eu só me pergunto, quem me chama de conservador, se ele não está numa brecha entre a direita e a esquerda pra estar me apunhalando, e eu vou cobrar dele daí a pouco aí na frente. Porque, na realidade, ele está numa cisão. E na hora que, se ele topar a brecha, ele entra. Mas ele vai ter que ir para a esquerda ou para a direita, porque ele sozinho não vai. Nelson, deixa eu só aproveitar ali a pergunta que você fez para ele em relação ao Brasil. Se não me engano, o segundo parceiro comercial bilateral, o primeiro é a China, o segundo é a Inglaterra. O bloco já era independente do... Não era com o bloco, e sim com a Inglaterra. Exatamente. Nós já temos Então é uma possibilidade... Não, veja, é isso que me preocupa às vezes quando tem essa posição de dizer assim, não, é só a questão da moeda. Globo News, mas olha só, a Globo News aqui, eu queria saber o que me afeta, assim, eu formar uma opinião, por exemplo, favorável ou contra, ou ver que eu fiquei acompanhando essa questão e percebi o seguinte, a gente não se mete nessa história. Isso não diz respeito tanto ao brasileiro. Porque, veja, nós temos tantos outros problemas, Nelson, que nos afligem, que se a Inglaterra vai ficar no bloco, vai sair do bloco, definitivamente. Mas, doutor, o que acontece? O tipo de mentalidade sobre esse assunto acaba a gente importando a gente fazendo isso aqui. Não pode sair do Mercosul. Não pode sair da Unasul. Mas hoje, por exemplo, reportando, saindo da Globo News, vamos para a Globo, que acho que estou falando da mesma coisa. Você sabe que o PT lutou, antigamente era só o PT e o PCB, né? Partidão. E o resto era resto, não tinha isso. Bom, o que acontece? Lula, o PT se aliou à Globo, a Globo derrubou o Collor. Porque o Collor se propunha fazer um trabalho de contrariar o sistema Globo de televisão, porque ele queria montar um complexo de televisão em Alagoas. E ele era afilhado do Irineu Marim de casamento, não é isso? Então houve esse confronto. Então o que aconteceu? A Globo se juntou à esquerda e foi lá e derrubou o Collor. E foi a Globo, não foi o PT, que derrubou o Collor. Porque ele só fazia isso que a Globo News você acabou de dizer aí agora. Né? Alimentando, ele formou a opinião pública contra Collor. Collor roubou uma Elba e reformou a casa da Dinda e foi pra rua como um dos grandes corruptos da época. Hoje a Globo conseguiu, quando ela viu que estava a situação complicada, trabalhou em cima do governo, desmoralizando o governo. E hoje ela trabalha, eu quero saber onde ela quer chegar. Não foi só a Globo, não. A Band News, por exemplo, e a gente tem lá... Então eu vou chamar o cara de filhote da Globo. João, porque o que mais... e com todo respeito, ele fez. O Boechat, por exemplo, foi um dos caras que mais trabalhou contra o governo do PT. Mas veja, denunciando. Hoje ele sentiu alguma coisa e ele... Já ultimamente já defendia muito a Dilma. Agora o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, é que a Globo hoje, ela bate ferrenha em cima do Michel Temer. E eu quero saber para onde a Globo vai levar isso aí. Mas olha só, é isso que eu fico olhando às vezes. Eu tô achando que ela é anarquista. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu não. Olha aqui, a Globo... Ela é o interesse tributário mas dela. Mas aonde está o anarquismo quando ela precisa renegociar as dívidas da Previdência dela, ela apoia o Lula. Quando ela já está com a dívida negociada, aí ela apoia o outro lado. A gente está falando disso, olha só. O PT teve a maior oportunidade do mundo de fechar a Globo. Aliás, a Record, que talvez vocês pouco vejam, eu também vejo muito pouco, mas foi a que mais denunciou isso. Dinheiro do BNDES investido dentro da Globo antes um pouco do Roberto Marinho falecer. Porque a Globo estava falindo,
e o BNDES injetou dinheiro público. Pro BNDES injetar esse dinheiro? Eu penso o seguinte, eu acho que a Globo, com relação ao Temer, que foi o que você perguntou especificamente, eu acho que a crítica ao Michel Temer ela tem prazo de validade, que é até ele se tornar presidente oficial. Que aí depois eu acho que a maré muda da Globo com relação a ele. Eu acho que a Globo hoje ela tem uma sensação diferente. As coisas mudaram. Ela era o único veículo de comunicação. Ela era o único veículo de comunicação da época do Collor, de porte, como é até hoje o maior veículo de comunicação, se não me engano, o quarto maior do mundo. Só que hoje ocorre o seguinte, a opinião pública consegue se manifestar sem ela. Então não adianta ela hoje já não é mais 100%, e não digo, se bobear, não é nem mais 50%, a influência maior das pessoas. Então ela tem que navegar de acordo com a maré também. Então hoje, enquanto não houver uma definição política nesse país, ela vai ser contra tudo. Então acho que enquanto você não tiver esses 180 dias de julgamento de processo de impeachment, enquanto você não tiver uma sinalização das ruas de que o governo Temer ele vai ser abraçado pela opinião pública, ela vai ficar marchando com a opinião pública. Depois eu acho que assim, aí depois eu acho que entra muito o que o Lúcio, o que meu pai, o que o nosso querido aqui colega colocou. Depois ela começa a passar a ter interesses empresariais particulares que ela precisa negociar com o governo. E aí é um outro momento, Nelson. Quando ele falou ali, me chamou a atenção, Helga. Por exemplo, que ele citou que a Globo era a potência e eu continua sendo, porque ela tem um poder de intervencionista muito grande. Então, eu acho que sem a Globo as coisas ficam difíceis, a gente fica sabendo pouco. Mas hoje, a rede social hoje é o grande problema da TV Globo, porque ela perdeu. Hoje você não falou, eu vi o jornal, eu vi na internet, eu vi um amigo que sabia, falou sobre isso e começa a raciocinar. Nós não raciocinamos em cima da informação da Globo, mas raciocinamos em cima da informação de que um humilde fala pela rede social. Seria isso? Eu acredito que sim. Hoje em dia, a Rede Globo e as demais emissoras que passam informação, elas não têm mais o poder de manipular a opinião do cidadão. Ele vai lá e colhe aquilo que ele acha que é pertinente, que é interessante. Então, assim, quando ele colocou que a Rede Globo está contra todos, eu acho que ela está expondo todo mundo porque ela não sabe quem vai levar esse prêmio. E ela não quer estar mal com quem vai levar. Então, assim, se eu falo de todos, se eu mostro o lado ruim de tudo que está acontecendo, eu estou fazendo meu papel enquanto imprensa. Eu estou levando a informação para a população. E não estou nem a favor nem contra ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho de informação, que não é... A gente sabe que né, se manipula um pouco essa situação ou muito, mas hoje o cidadão não é mais tão manipulável assim. Tá certo. Bom, eu trouxe um tema aqui, pra gente falar aqui, mas eu acho que aqui eu vou fazer igual aquela coisa. Nós vamos ter que jogar aí, nem 5 minutos para cada um, não. Mas vamos tentar falar isso aqui. O momento político. O deputado Eduardo Cunha, que pode ser cassado pelos seus pares ou até mesmo ser preso por decisão do STF. A prisão do ex-ministro de Lula, Paulo Bernardo, por desviar 100 milhões com a propinagem nos empréstimos consignados. O parlamento continua estremecido com o pedido de prisão de Renan, Cunha, Jucá e José Sarney. O que você achou da delação de Sérgio Machado? Qual a diferença entre Sérgio Moro e o STF nas investigações da Lava Jato? Eu gostaria da opinião de vocês aqui sobre isso, porque eu acho que neste momento nós temos o Sérgio Moro hoje sendo o homem de destaque deste país e a nível até internacional. E eu vejo que a esquerda a cada momento quer definhá-lo, quer desmoralizá-lo. E ao passo que o STF vem segurando, e alguém disse que a gente trabalha aqui contra o STF, mas não é. Nós discutimos a decisão, não é a instituição, não é o poder que nós estamos discutindo. E às vezes deixa entre aspas algumas decisões que nos deixam assim estremecidos, quando elas deveriam ser mais positivas, mais objetivas, e muitas das vezes elas são políticas de forma a esperar mais um passo.
aquilo que eu chamo na justiça da tremenda barrigada. E o doutor Enzo sabe o que eu estou falando. O que é ser barrigado? É você receber uma informação que não é aquela técnica, não é, doutor Elgo, que a gente merecia ter. Bom, hoje, qual justiça está funcionando? Do Sérgio Moro ou do STF? Doutor Enzo. Para mim, as duas funcionam, depende do ponto de vista, naturalmente. Então vamos lá. O STF... Foco Lava Jato. No foco Lava Jato a que funciona é a de primeira instância. Essa é indiscutível, essa tem resultados práticos. Tá lá, palpável, para quem quiser ver. É só parar, olhar, pegar, todo dia no jornal tem gente presa, tem delação, tem tudo. O STF do Brasil hoje, por mais que eu não queira admitir, por mais que eu não goste de falar, com todo respeito, ele está comprometido de alguma maneira. Quando você olha, um dia desse eu recebi pelo Facebook a listagem de todo mundo que foi indicado. A maior parte é indicado pelo governo Lula e indicado pelo governo Dilma. Se não me engano, tem 2 de 11 que são do FHC e ainda um do Collor, se não me engano. Então, você não tem como dizer... talvez esse seja o grande problema da STF. Talvez também seja o grande problema de todos os tribunais quando botam lá o 5º constitucional. No caso da STF é diferente. Mas eu achava que deveria ter eleição direta para esses cargos e não eleição como é feita, que é uma eleição indireta. A indicação é feita por determinadas pessoas ao presidente da República, o presidente da República submete ao Congresso, e eu nunca vi nenhum Congresso dizer, olha, você não vai. Não depois que o presidente indicou, acabou o assunto. Então, eu penso o seguinte... O dia que a gente quiser realmente mudar esse país, e eu vejo que a gente, a cada dia que passa, tem partido da premissa de mudança, a gente automaticamente vai tomando decisões que estão relacionadas a esses fatos. Eu acho que, com relação ao STF em particular, deveríamos ter uma eleição direta para o STF e resolveria boa parte dos problemas. Agora, funcionar efetivamente não tem que se discutir. Hoje está a primeira instância, a Justiça Federal. Não gosto de usar esse termo, não, que isso é um termo fascista para mim. Mas eu digo o seguinte, para mim, eu sou um admirador do Lula, eu gosto de repetir o que ele fala. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas pelo amor de Deus. E para mim, o juiz de primeira instância da Justiça Federal, por acaso, está em Curitiba, porque ele poderia estar em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Agora eu vejo, João, que quando o Bernardo foi preso, quando desvincularam ele da República de Curitiba, eles comemoraram sobre que eles tomaram um vinho, etc. E aí veio a situação de outra maneira e ele acabou sendo preso por um outro juiz que não é o Sérgio Moro. Nelson, em cima do que o Enzo está falando, eu concordo muito no que como ele se posicionou. E o Sérgio Moro, em algumas atitudes dele, ele passa até por cima da justiça, porque ele está do lado da mídia. Quando ele vê que está dando um holofote legal, sem sombra de dúvida, ele atropela. Vários casos. Você vê isso? Eu vejo. Ele, quando soltou aquelas denúncias ali que iam tirar o processo da mão dele, ele deixou sair tudo do Lula e da Dilma. Tá vendo que não era de forma arbitrária. Não, ele ia ser desmoralizado daquele ato. Ele estava sendo monitorado. Então, mas ele pegou e passou por cima de todo mundo. Ele passou por cima de todo mundo. Ele deixou as denúncias saírem aí na mídia. Tá vendo? Ele tem essa característica que o povo gosta. Ele está como paladino. Ele hoje é o xerife da justiça. Mais do que os ministros, se bobearem. Porque se você botar em votação eles e os ministros, para ver quem vai ser ministro, ele ganha disparado. Sim. Ele ganha disparado. Marco, o que eu achei uma injustiça, ele está falando ali que ele atropela, mas o que eu achei uma injustiça, eu acho que foi mais para marcar a situação, foi o seguinte, quando o Teorias puxou a orelha do Moro, eu acho que ele foi, como que diz, peraí, eu tô aqui, e aí, e daí? Mas, tá aqui, mas não faz, e aí alguém faz, ele diz, tô aqui. Essa questão da hierarquia no judiciário, ela é muito, muito firme, né? Não pode ele tá no holofote, digamos assim, mais do que o Supremo. Mas Nelson, eu concordo com o seguinte, ele hoje tem o carinho popular, né? Ele tem a opinião pública do lado dele, então leva ele a ter uma abrangência maior nos atos como juiz do que deveria. Mas eu, assim, em momento nenhum eu gostaria de dizer que eu sou contra o que ele faz. Eu sou muito a favor, eu acho que a justiça está aí para investigar. O que nós não podemos, Nelson, dentro dessa questão de STF e até de primeira instância, é perder a questão do garantismo. A lei é a lei.
E o juiz está ali para aplicá-la. O que me incomoda... Ele não pode se impressionar com um holofote. Não é nem só nisso, Nelson. O que me incomoda muito hoje nas decisões do Supremo, nas do Sérgio Moro nem tanto, que elas têm realmente uma base jurídica e por ser de primeira instância está suscetível a ser reformada as decisões dele, mas no Supremo hoje o que me incomoda muito é a invasão de competência. Isso sim. Não são reformados, importante ressaltar aqui no caso do Sérgio Moro. As sentenças dele não são reformadas, já percebeu isso? Porque eu pensei não são. Qual desembargador que vai reformar a decisão então dele? Ele não julga pelo holofote, não julga pela O que ocorre é o seguinte, Nelson, o que me incomoda muito no Supremo é a invasão de competência. E aí, é como o caso do Reino Unido, que a gente está falando do arrependimento. O Supremo não pode fazer suspender o mandato do presidente da Câmara. Como fez com o Eduardo Cunha. Não pode. E fomos mal entendidos aqui. E pior do que isso, porque ao fazê-lo, simplesmente tomou o ato, mas não pensou na consequência, porque não disse assim, suspenda o mandato e a partir de hoje assumirá o vice que terá essa e essa competência. Esse mandato suspenso, ele continuar contando como prazo, porque o que se entende pelo Instituto da Suspensão é que ela paralisa momentaneamente qualquer tipo de contagem de prazo, qualquer coisa. Então vamos levantar a seguinte questão. O mandato do Eduardo está suspenso, e se ele for julgado inocente, ele vai ter direito a esse tempo que ficou o mandato dele suspenso, ele continuar como governante, como presidente da Câmara, ele vai voltar a ser presidente, mesmo que já tenha findado os 4 anos de mandato dele. Então, essa questão da invasão de competência hoje é muito ruim. E para concluir, Nelson, rapidamente, o que nós temos que extirpar esse país é o seguinte: judiciário julga, executivo executa, legislativo legisla. O problema hoje é que o judiciário faz os três. Faz as 3 coisas ao mesmo tempo? Cumpre os 3 poderes da República. Concordo, assina embaixo. Realmente. Essa invasão, realmente, de tirar o Cunha, houve invasão, porque eles têm um processo criminal, 2 ou 3 ou 4, poderia ter julgado isso aí. E acabava logo com a farra. Mas não, por quê? Aí a grande pergunta, por que, Lúcio? Não fizeram. Porque dos 11 ministros, 8 foram indicados pelo Lula e pela Dilma. O Rodrigo Janot, engavetador-geral da República, também foi indicado pelo PT também. O Renan Calheiros é réu no STF em 13 processos. E tá aí tudo aí, livre, leve e solto. A forma como que o STF passa a mão na cabeça de parlamentares, ministros, na época, ministros, parlamentares, que estão respondendo a processos lá no Supremo, é um negócio, é vergonhoso, é de dar raiva. E isso tem um link com o que a gente estava falando aqui, da tendência da mídia, porque temos aqui advogados da OAB sabem disso melhor do que eu. Até um tempo atrás, a Ordem dos Advogados do Brasil ela era bastante pró-governo federal do PT, bastante. Muitos advogados, tem até um, Valdir Damos, se não me engano, eu sou o nome, do PT. Valdir Damos. Nem sei o nome desse cara direito, cara, não sei nem como é que ele conseguiu entrar lá, porque ele entrou como suplente, não sei. Negociando com a República de Maricá. De Maricá? Porque o dono da cadeira se chama Fabiano Horta. Ah, sim. Esse Valdir Damos, eu acho que ficaria melhor ele estar no PSOL, no PCdoB, PSTU, eu acho que ficaria melhor para esse cara do que até no PT, de tão esquerdista que ele é. Então, há sim uma coisa tendenciosa, tanto na mídia, como eu aqui comentei, vocês falaram aí da Globo, é verdade que a doutora Elga falou, todos nós falamos, o Marcos, hoje em dia a Globo e qualquer mídia tem que ir mais ou menos de acordo com a maré, eles não formam a opinião pública e pronto, entrega para o povo e o povo engole por causa das redes sociais e da internet. Mas tem um caso dessa semana, que não é especificamente a Lava Jato, mas que envolve o STF, e eu provo que há uma ligação, sim, entre essa ideologia de esquerda que é formada nas universidades, principalmente nas universidades públicas, onde alguns das maiores autoridades são formadas, o FRJ, UF, UERJ, Fundão e por aí vai, de doutrinação de esquerda marxista por parte dos professores, por parte de tudo. Segunda ou terça-feira, a primeira turma do STF acatou Jair Bolsonaro como réu por apologia ao estupro. O cara que mais projetos de lei rigorosos tem, inclusive de castração química de estupradores, foi, por 4-1, apologista ao estupro. E olha, ele tem imunidade parlamentar,
Ele estava dentro da Câmara, no Salão Verde, dando entrevista, função parlamentar. A deputada do PT, essa sim, esquerdista, que defende estuprador, que defende bandido, entrou na entrevista para dizer que era contra, porque ele estava defendendo aplicações rigorosas contra o Champinha na época, um cara que estuprou durante 5 dias uma garota em grupo e depois cortou a cabeça. Ela veio dizer que ele, Bolsonaro, era estuprador. E ele, com ironia, respondeu: eu sou estuprador agora, né? Ela, é o senhor sim, é o senhor. Olha, eu não ia estuprar você porque você não merece, tá bom? Aí a mulher começou a chorar, houve um bate-boca, e o STF pegou, na minha opinião, o Bolsonaro como um cara que a esquerda e como a grande mídia e a Globo News também reputam como praticamente um demônio, porque existem algumas figuras que eles gostam de demonizar, e aí demonizou o Bolsonaro, botou 4-1, e o cara pode até ser preso por 6 meses, ou pagar uma multa, ou ter o mandato cassado. Muito estranho o Luiz Fux ter feito isso, com tanto problema para ser julgado, com tanto corrupto, bandido solto por aí. O Lula, que o Teori Zavascki avocou, tirou do Sérgio Moro para dar uma segurada no cara. E o Bolsonaro, por um bate-boca bobo, que não tem porcaria nenhuma de apologia ao estupro, é colocado. Detalhe, o cara é candidato, é o único cara da direita candidato a presidente em 2018, e agora do nada surgiu isso, e essa coisa de o cara poder ter o mandato cassado. Brincadeira. Ou não é? É ou não é, apesar de tudo? É ou não é um STF, petista, um STF acovardado, petista. Petista não é não. E é sim, 8 de 11 indicados pelo Lula e pela Dilma, e é isso aí. Eu acho que o Fachin, inclusive, foi membro do Partido Comunista durante muito tempo. Olha só, mas tem um detalhe. Foi a única decisão jurídica, técnica que deu naquele parecer foi ele. O resto é tudo o Fachin. Eu só quero dizer o seguinte, que me surpreendeu, eu concordo com ele. Essa história do Bolsonaro, por mais que... Eu quero deixar claro uma coisa. Eu não gosto do Bolsonaro, não gosto da postura dele, não votaria nele para presidente da República, né? Isso é outra coisa. Uma coisa é minha posição, é outra situação. Agora, ele não cometeu nenhum decoro. Como é que você acusa a pessoa de estuprador? E o cara realmente... Não, ele não praticou decoro, mas ele praticou crime de apologia? Não, claro que não. Olha, sinceramente, isso aí é forçação de barra midiática, inclusive. Você achou que foi? Fez apologia? E ele falar que não estuprava ela porque ela não merecia? Não, mas não é evolução. Não, pega a frase, você é. Bom, então, já que eu sou, a senhora não vou estuprar. E olha o contexto. Não. Uma coisa é você... o contexto. É o contexto. Não, e o problema tem que ser analisado porque... E a imunidade do uma rixa entre eles também, não? Sim, mas olha só, uma vez que ele é uma pessoa pública, certas coisas ele teria que ter o cuidado de não fazer e de não falar. E se foi acatado, é porque existe algum parâmetro para isso. Mas se for assim, eu recebi aqui que existe um grupo de senadores, eu recebi a lista, inclusive, de pessoas querendo que haja um processo contra o Moro, porque por questões éticas disciplinares. Então, assim, então o que acontece? No final das contas, é um juiz que está dentro da competência dele. Os atos decisões deles, não reformadas lá em cima. Exatamente, decisões não reformadas. Por quê? Porque ele tem amparo legal em tudo que ele faz. Ele não faz assim, eu estou com vontade, vou fazer isso hoje. Não é assim, né? E ele teve uma coisa que faltou e falta em muita gente: coragem de tomar isso e levar adiante. Mas hoje ele é uma pessoa pública, ele leva vantagem disso, ele é iluminado por causa disso, ele tem acesso à mídia, enfim. Mas quando ele tomou a primeira atitude, ele não era uma pessoa pública, ele teve coragem de tomar. E a diferença dele, né, pro superior lá, é que ele quer apurar, pelo menos até aqui, os fatos como eles se apresentaram e se apresentam. E o doutor sabe que para toda fundamentação de sentença existe, para sentença de procedência, os artigos legais e de improcedência também. Então vai depender do convencimento do juiz, que é requisito da sentença também. Não é isso, doutor? Sim, claro.
Então, o que acontece? Ele está apurando e a sociedade está tendo a oportunidade, porque saber, no fundo, eu acho que todo eleitor sabe que existem situações mal explicadas, mas eu acho que, nesse caso, nós temos chegando à situação de examinar com mais clareza até onde está indo o nosso país em virtude de algumas atitudes, né, dos nossos políticos. Eu não concordo muito ali quando o João falou do holofote, não, dele, não. Eu acho que ele é equilibrado com relação a isso. Eu não acho que ele daria uma decisão porque a Globo vai focá-lo, não. Não é a Globo, mas a opinião pública. Ele está muito garantido pela opinião pública. Então ele está livre, leve, solto para fazer aquilo que o povo está esperando que ele faça. Mesmo que justiça. A justiça, mesmo que às vezes a justiça não é a lei. Tá? Então, é quando eu digo que às vezes ele manda prender, manda coisas aí que eu acho que... Você acha que não estaria... Não estaria fazendo se não tivesse a população do lado dele. Alguns desses que estão aí não estariam presos. Não. Sim, e hoje, você acha, Enzo, que essa opinião pública favorecida ao Moro impede também que o Supremo, por qualquer coisa, casse as decisões dele? Veja, eu não posso afirmar isso não, e nem quero afirmar isso. Não, mas nós estamos falando aqui não acredito. Em tese. Olha só, o que eu acredito é o seguinte... Nós estamos falando aqui sem gravador, não é igual o Sérgio Machado, não. Sérgio Machado foi bater papo e levou o gravador não é isso. Eu fico pensando o seguinte... Mas tá gravando lá, pode ficar... Não, mas não estou preocupado com isso. Que bom que tá gravando. Não, mas não é isso, não. Só, parece que eu tô te ameaçando, pô. Ele que falou isso, ele que tá com medo aqui de falar porque tá por causa de gravador. Eu não tô preocupado com isso. Mas eu quero dizer o seguinte... Não é por isso. Eu quero dizer o seguinte, olha só. Eu não creio que um juiz tenha que tomar decisão pautado pela opinião pública. Porque se ele fizer isso, ele vai estar ferindo o princípio básico da função dele, que é ter livre convencimento. Então, se a gente começa a entender que os juízes, de uma maneira geral, tomam decisão em função da opinião pública, pelo amor de Deus... Né? Então não é isso, eu não vejo dessa forma. Eu penso que o Moro, ele tem tomado decisões técnicas. Por isso que as decisões dele não são reformadas. E a doutora falou uma coisa que é importantíssima. Porque uma coisa é quando agora o espetáculo do qualquer coisa, presta atenção. Pirotecnia. Não. Qualquer coisa que se faça da Lava Jato é um espetáculo à parte na televisão. Mas vamos pensar no primeiro ato disso tudo? Não foi nenhum espetáculo, ninguém nem sabia. Quando começaram as delações, já lá na 15ª desdobramento da Lava Jato, aí a coisa começou a ficar midiática. Porque quantas decisões são tomadas todo dia por juízes de uma maneira geral, que repercutem, que são extremamente importantes e que a gente não toma, quer dizer, nós juristas não tomamos porque nos interessam, mas a sociedade como um todo... Agora, também tem uma situação, Lúcio, nós vamos correr aqui, porque falta 5 minutinhos. É uma situação seguinte, que a justiça hoje, ela está decidindo, porque ela está vendo também a opinião pública, por isso que os processos correm mais. Hoje você entrar com uma ação de despejo corre bem menos rápido do que um processo na Lava Jato, não é isso? Eu acho que é a opinião pública que está pressionando, né? Ainda bem, né? Isso só vem a reforçar a opinião que eu tenho. Infelizmente, o judiciário, eu não sou do judiciário, vocês três aqui... Não, e sem ele não vivemos, tá? Nós temos... Certo ou errado, o judiciário é que dá a palavra. Tem que ter. Né? Muitos ouvintes aqui são advogados, alguns juízes, desembargadores e tal, aposentados dessa área. Precisa. Mas eu estou cada vez mais convencido de que uma boa parte, talvez a maioria... julgam com base... o cara já tem a opinião própria formada, ele já sabe o que ele vai fazer e aí ele se utiliza da legislação para ter base para a decisão dele. O Sérgio Moro, ele é juiz por um concurso público. Ele fez concurso público. Não foi indicado. Juiz. Agora, de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 8 indicados pelo presidente da República... a coisa é muito diferente. Muito claro, tá na cara de qualquer um, que a grande parte das decisões do Supremo Tribunal Federal, como eu falei do Bolsonaro, as da Lava Jato, na época de passar a mão na cabeça do Lula, do pessoal do PT, são de políticas. Aí o cara usa o judiciário para se amparar naquela decisão.
Mas a coisa é de cunho político. Não todas, mas uma boa parte. Obrigado aqui pela sua participação, Marco. Nada, não. Só eu tenho que agradecer. Infelizmente acabou o tempo, né? Eu tenho que agradecer estar nessa mesa tão especial, um debate tão proveitoso para nós. Muito obrigado. João. Obrigado, Nelson. Você tá se despedindo hoje temporariamente aqui da nossa mesa, né? Olha, vou sentir tua falta. Não, eu vou sentir a falta de vocês aos sábados. Sabe que eu nem vou sentir, cara? Eu tenho certeza. Eu costumo dizer que ele tá se despedindo do programa Sociedade e Seus Valores para se dedicar de verdade à nossa cidade e aos nossos valores. Tá né? certo. E vou sentir falta. Todo sábado eu tinha esse prazer de estar aqui com vocês, de colocar todas essas propostas para o Nelson. Nós estamos juntos há muito tempo, desde a Rádio Perereca ali. Desde a Rádio Perereca, uma caminhada bonita e a grandeza que deu. Esse Perereca aqui, você saiu assim, uma expressão muito rara. Saiu estranho. Eu quero dizer o seguinte. Não, eu tenho orgulho. Fiz aqui na Rádio Espaço, nós começamos na Rádio Espaço, é uma rádio legalizada, é uma pena que ela não atinge a necessidade que nós temos, né, de falar, mas é uma rádio legalizada e, por sinal, está lá fazendo o trabalho dela, até com o Frei, que eu esqueci o nome do Frei, e a gente usou isso aqui não é sentido pejorativo, não. Mas, Nelson, só para complementar, eu só queria te dizer o seguinte: muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar ao teu lado e aprender muito nesses anos todos aqui com todos vocês, todos que passaram aqui pela mesa. É enriquecedor esse teu programa todos os sábados. Vou sentir muita falta. Eu quero dizer que o programa não é meu, tá? Só vou dizer o programa é de uma equipe. Que eu volto, hein? Eu volto, eu não sou Dilma, não. Eu não sou Dilma, não. Eu volto. Mas eu quero dizer, João, que nós temos aí esse trabalho, e eu até entendo que o João e o Marcos são dois políticos partidários, e que nós conseguimos montar uma mesa em que eu tivesse a liberdade de discutir o que bem desejasse, e que fosse até contra o partido dele ou contra isso, que a tese envolvesse, e nunca sofremos restrição na pauta. Então, João, eu aprendi muito com você e com o Marcos, à medida que dois políticos, um vereador, você ex-vereador, né? Nós podemos fazer um trabalho aqui sem em momento nenhum esboçar que o programa estivesse a benefício seu ou do coisa, e que vocês me censurassem que, está discutindo isso aqui, vai me prejudicar lá na frente ou não. Então eu acho que a nossa mesa, eu me orgulho disso, e acho que o ouvinte tem que saber que aqui a gente faz esse trabalho. Se alguém diz que é uma mesa conservadora, eu acho que às vezes a gente está discutindo problemas, fatos, e que se ele reflete como conservadorismo ou não, eu não acredito que algum dia nós vamos ter uma mesa que não seja conservadora da ética e da moral. Eu duvido. Eu jamais sentaria numa mesa que não fosse para conservar a ética e a moral. Obrigado. Não, só um minutinho. Só lembrar você que agora eu vou ter tempo. Dona Elza, de aí tomar o café, que o Nelson vai deixar. Ô, Enzo, obrigado. Obrigado. Deixa eu ser breve só para dizer duas coisas. Uma, eu esqueci de parabenizar o João Duarte, que é pai da minha sócia Marise Farias Duarte, e que eu esqueci, fez aniversário ontem. Então, tá aqui o parabéns. Tá bem lembrado, tá bem destacado, foi ele, né? Sem lembrar. E a outra coisa é o seguinte, aí para todo mundo que está em casa, eu não fiz propaganda, quer dizer, aqui na rádio a gente não fez propaganda, mas amanhã tem uma palestra muito importante sobre prerrogativas no plenário da OAB. Amanhã, domingo? Segunda-feira. Dia 27, perdão. Dia 27, a partir das 18 horas, com a presença do Luciano Bandeira, que é hoje o diretor de prerrogativas do SEDAP do Rio de Janeiro, e também aproveitando para entregar as carteiras aos delegados da prerrogativa de São Gonçalo. Os delegados da prerrogativa passam a ser delegados quase que estaduais, eu sempre brigo isso com eles, porque vocês vão receber do próprio presidente do SEDAP. Tá certo. Lúcio, obrigado. Logo mais estamos juntos, se Deus quiser. 7 horas, estamos juntos lá no meu casamento. Eu quero agradecer a todos aqui na mesa. É sempre, para mim, eu aprendo também com todos vocês. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. E, João, quando você voltar, por favor, volte eleito, tá? Faz essa gentileza. Olha só, por favor,
chega aí no microfone, por favor. Raíssa, deixa ele voltar pra ficar com a gente aqui. Deixa. Isso aí ela vai deixar. Mas vem cá, na outra semana você tá de folga, né? Porque... Uma lua de mel aí de 5 dias. 15 dias. Mas tá na crise, tá na crise. Não é esse sábado agora, não. É o outro que eu volto. É outro que ele volta aí. Aqui na rádio. Vai trabalhar, bom, trabalhando direto. Eu espero que a Raíssa deixe, né? Deixa, tem que deixar. Elgo, obrigado aqui pela sua presença. Leva um abraço aqui de toda a nossa equipe para a sua comissão da OAB Mulher e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada. Um bom final de semana para vocês todos, para você, Nelson, para os seus espectadores. E é sempre um prazer estar aqui. E que vocês precisarem, a comissão está lá, o que o seu público precisar, nós estamos aí para trabalhar. E eu quero deixar um recadinho também para o colega ali que está se despedindo hoje. Volte eleito para realizar o que os seus colegas não tiveram a capacidade de fazer, por favor. Obrigado. E Nelson, lembrar, você tem que Senão ver... não senta mais, né? Você tem que ver essa grande advogada desfilando. Ela tinha que ser manequim, ia fazer sucesso. Ia fazer sucesso. É bom de microfone, né? Olha, mas parece brincadeira, mas o João, você tem que voltar eleito mesmo, até para que os nossos temas aqui sejam mais até enriquecidos com um parlamentar que vai vir direto de dentro da Câmara de Vereadores para expor ainda com mais detalhes. Marco Rodrigues. Marco Rodrigues, lá de São Gonçalo, e ele aqui por Niterói, pô. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, desejar ao João um sucesso, né, com certeza, e também ao Marco, e todos aqueles que têm o propósito, né, de fazer o bem, né, na política. E dizer que nossos microfones estão abertos aos nomes citados, inclusive que a Aparecida Panicé foi citada várias vezes aqui. O nosso programa está à disposição dela, porque aqui é assim. O próprio prefeito Neilton Mulim também foi citado, mas nós tivemos a hombridade, tivemos a prevenção, a cautela de comunicar antes que a gente ia falar, que certamente ia surgir isso aqui. E nossos microfones estão abertos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: enquanto existir essa situação da corrupção, da improbidade, essa mesa vai ser conservadora, porque acho que a ética e a moral ainda está no topo. Não quero dizer que a gente seja puro, mas pelo menos a gente tem uma média perseguida do ético e do moral, porque na realidade o que nós estamos passando hoje eu fui ao supermercado e eu costumo tirar o preço do leite, e hoje eu registrei simplesmente as prateleiras vazias. Eu vou postar mais tarde para você ver, só está lá o preço do leite. Certamente não é que está faltando leite, o leite está aí porque ele deve vir aí para uns 6 ou 7 reais, com certeza. E você que está desempregado, que estamos pagando o preço dessa sacanagem que temos, só podemos dizer isso, neste país, todo mundo roubando ao mesmo tempo, as mordomias que não cessam, os cargos comissionados que corrói todos os dinheiros dos cofres públicos. Não tem dinheiro para isso. 11.400.000 desempregados. Nós temos que sentir por essa gente. E aí sim a nossa mesa vai ser conservadora, sim. Se eles não forem, se meus componentes aqui da mesa não forem, eu vou lutar para que seja. Porque a ética e a moral nós vamos discutir, seja com a direita, com a esquerda, com o meio, esse que está aí esperando dentro dessa cisão, né? E nós vamos discutir sim. Ética e moral. É com você, João. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.